Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem? Tá me ouvindo? Ah, bacana. Show de bola. Esperar a Rosângela entrar aqui. Não tá conseguindo participar. Ô, Rosângela, manda pra mim o... Ah, bacana. Consegue mandar pra mim o como ela mandou aqui? Aceitei, ela vai entrar aí. Quem tá Camila, tá aí? Camila tem o Tétias. Acho que a Camila é sua amiga, né? A Camila é uma da primeira. É? Atualmente minha amiga, né? Não teve como não ser, ela é genial. Ah, bacana. Ela é aí de Brasília? Ela é daqui de Brasil. Ah, tô querendo ir em Brasília pra ver aquele pra ver o Menos é Mais. Eles são daí, né? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, capital. Ah, entendi. Eu tenho vontade de ir em Brasília. Tá perdendo nada em conhecer Brasília, não. Se eu pudesse conhecer outro lugar, eu conheceria. Que isso? Brasília, vou mandar pro pessoal aqui, peraí. Bacana. Olha aí, Camila. Você concorda com ela, Camila? Gosto de BSB. BSB? BSB é o banco lá. Você consegue deixar essa live gravada? Consigo. Depois eu faço o corte dela. Ah, legal. Gosto de BSB, mas quero voar. Isso aí, maravilha. Show de bola. Ó, entrou aqui o Araújo. A galera que entra, sai. Beleza, vamos lá. Eu vou me apresentar. E aí, como você tem bastante conteúdo, eu deixo você tocar o barco aí, tá bom? Pode ser. Fala, rapaziada. Pra quem tá na live, pra quem vai chegar, pra quem vai assistir essa live depois. Eu sou o Vitor Oliveira, sou especialista comportamental, né? Trabalho aí com essa parte da programação neurolinguística, comportamento humano, inteligência emocional e também com estratégia de negócio, né? Voltada para vendas online, né? Essas estratégias digitais aí eu domino já faz um tempo, desde 2016. Tudo que você falar de vendas aí, dropship, tráfego pago, tráfego orgânico, edição de vídeo, né? Tem um podcast também aqui em Alphaville. Enfim, tudo que for de construção de posicionamento, construção de autoridade e posicionamento no digital, eu comando aí. Achei interessante aí esse tema, abordei esse tema aqui com a Rosângela no privado, né? Perguntei a ela se ela queria fazer uma live a respeito disso. Acho que bastante gente sofre, né, com o tema da rejeição. Eu deixei uma pergunta, uma pergunta não, né? Deixei uma visão, eu vou deixar aqui a visão, depois ela toca o barco, tá bom? O que eu falei é que os homens, na verdade, nós sabemos lidar muito mais, na minha visão, nós homens sabemos lidar muito mais com a rejeição do que as mulheres, certo? Por quê? Porque nós, por exemplo, quando nós olhamos para uma mulher e que vamos na direção dela, o não nós já temos. Isso aí, o não já é de cara, né? Voltando para relacionamento. Então, vamos supor que tá numa balada e tal, e aí vai em uma, leva um toco, vai em outra, leva um toco. Então, para mim, né, nessa visão, nessa linha, nós homens sabemos lidar com a rejeição. Como eu sou ex-atleta, eu também soube lidar com a rejeição porque teve clubes que eu fui dispensado. Imagina você estar ali com aquele trabalho e depois você é rejeitado. É rejeitado mesmo. Na base você é rejeitado. Chega outro melhor, peraí, você não serve mais, toca seu barco, vem outro. E aí você vai aprendendo a lidar com isso. É por isso que eu tenho esse posicionamento. Mas eu conversando com você, né, você também tem a sua visão. Muitas pessoas sofrem com isso, com a rejeição, por vários fatores, né, emocionais, por obesidade, enfim. Você que trabalha com vendas mesmo, creio que você teve que aprender a lidar com isso também, que as pessoas olham, né, o olhar das pessoas de julgamento, parece que você está precisando, que você está necessitado, e não. Porque as pessoas têm uma má visão também dos vendedores, né, eu acho isso errado. Mas enfim, era isso, espero que você toque o barco, e antes que você se apresente para nós, e fique à vontade aí, tá bom, Zânio? Não tô te ouvindo. Olha, tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu vou fazer a seguinte dinâmica. Eu vou colocar o fone de ouvido quando você estiver falando, vou tirar quando eu estiver falando, porque eu escuto, mas eu fico com a minha atenção defasada, né? Multifatorial, várias coisas por conta do TDAH. Então, pra mim focar em você, eu preciso que o volume da sua voz seja mais alto que os estímulos externos, tá? Então, vou fazer dessa forma. Quando você estiver falando, eu vou colocar o fone, quando eu falar, eu vou tirar pra você poder ouvir direitinho. Deixa eu perguntar pra Camila que tá aqui online se ela tá ouvindo direitinho. Tá ok. O Araújo falou que tava mudo, agora parece que voltou. Então, Vitor, vamos começar explicando o que é rejeição, quando que nós nos sentimos rejeitados e o que não é. Vamos começar pelo que não é rejeição. Né? Primeiramente, meu nome é Rosângela, deixa eu me apresentar já que vai ficar gravado. Meu nome é Rosângela, atualmente trabalho com vendas na rua e trabalho com aconselhamento pautado em pautas filosóficas, né? Pautas da vida. Também gosto muito de buscar outras referências científicas, né? Gosto de debruçar bastante na neurociência, em Freud, em algumas abordagens mais científicas, mas eu gosto de pegar um pouco de cada. Não gosto de ser uma pessoa muito metódica, sempre uma única abordagem. E eu gosto de usar essa minha teoria para poder aplicar em vendas. Inclusive, agora eu tô focando mais em vendas na galera que quer empreender e que tem as suas dificuldades, suas mazelas, né? Medo, tenho medo, tenho insegurança, tenho vergonha. Então, vamos começar. O que não é rejeição? Primeiramente, gente, rejeição, todas as vezes que você tenta se conectar com uma pessoa e essa pessoa não te dá abertura, isso é rejeição.
Então eu tentei me conectar e a pessoa não quis. Ela me rejeitou. Rejeição não é abandono, primeiramente. Abandono acontece quando você tem uma conexão emocional com uma pessoa. Por exemplo, mãe. Eu posso me sentir abandonada pela minha mãe. A minha mãe, primeiramente, né, criou um vínculo afetivo e depois foi quebrado esse vínculo. Ela me colocou no mundo, nós duas nos conectamos e de repente, abruptamente, essa conexão se rompeu. Isso é o abandono. Quando a mãe morre, o pai morre, algum ente querido morre, quando o cônjuge morre, eu vou me sentir abandonado. Eu não vou me sentir rejeitado, porque a rejeição ela vem através de uma relação onde eu buscava validação. Não existe necessariamente um vínculo afetivo com aquela pessoa. Certo? Então, rejeição não é abandono, existe essa diferença. Abandono, há vínculo, rejeição, não há vínculo. Existe uma expectativa. Eu vou explicar também porque não é bem expectativa, mas existe uma necessidade de ser validado por aquela pessoa. E aí eu me sinto rejeitado. Eu gosto de fulano, de Pedro. Eu gosto de Pedro, mas Pedro está comigo, fica comigo, mas é tudo muito raso. Eu vou me sentir rejeitado porque Pedro não está se envolvendo emocionalmente comigo. Ele está sendo raso. Aí há uma rejeição e não um abandono. Por que não há uma expectativa? Porque a expectativa fala de você. Então você coloca a sua expectativa muito alta, você não faz a gestão da expectativa e aí você acredita que aquela pessoa te deve alguma coisa. E ela não deve. Então, rejeição também não é expectativa. Não é limite. Porque eu tenho o direito de colocar o limite em você. Isso é honestidade. Todas as vezes que você ultrapassa o seu limite comigo, eu falo, é até aqui. Isso é honestidade, é ser honesto, isso não é rejeição. Rejeição também não pode ser reciprocidade, por exemplo. Tem muita gente que acha, poxa, eu gosto de fulano, mas fulano não retribui o sentimento que eu tenho por ele, aí eu me sinto rejeitado. Não, você não sente reciprocidade. Todas as vezes que você gosta de uma pessoa e ela não te entrega de igual equitativo, você sente que a pessoa está te rejeitando, mas na verdade o que está havendo aí é uma falta de troca, uma falta de reciprocidade, certo? Então a rejeição é todas as vezes que eu busco validação de alguém, que eu tenho um vínculo com alguém, mas essa pessoa ela não entrega afeto, ela é rasa na entrega. Ali está tendo mais uma dinâmica de troca. Nesse caso, há uma rejeição. Você falou das vendas, ela não se enquadra em vendas, porque as vendas é uma relação comercial. Não existe troca nas vendas, então ela não se enquadra. Quando o cliente ele fala não para mim, caso eu me sinta rejeitado, aí é um problema que eu tenho com a rejeição, né? Porque a rejeição ela é uma ferida emocional que vem de lá da infância, ela é uma ferida de dor, do abandono, ela é. Mas ela não é interpretada da mesma maneira que o abandono, ela é interpretada de outra maneira. Então, se eu me sinto rejeitado com o cliente, é porque eu estou criando alguma tentativa de conexão, e isso eu costumo dizer que não é bom criar, tá? Relacionamento de venda é apenas comercial. Se você envolver emoções, você está fazendo errado. Então, também não se enquadra em vendas. Alguma dúvida? Não. Pode prosseguir. Vamos ver o que mais que a gente pode falar. A rejeição só uma... romântico? Só para não perder o time aqui. Você falou da questão da emoção. Mas quando eu vou fazer a venda, um exemplo, eu estou fazendo a venda, certo? Vou vender um apartamento. Eu não posso vender metros quadrados. Eu vou vender, por exemplo, eu tenho uma piscina aqui que você pode reunir toda semana com seus familiares, seus filhos e tal. E eu vou ativar a emoção. Sim, você vai ativar uma emoção, isso. Isso. Sempre quando eu vou vender, igual, por exemplo, o Brasil, ele é um país que ele está na quarta camada, né? A quarta camada é emoção. Por isso nós somos muito emocionados. O brasileiro, ele gosta de emoção. E quando a gente vai fazer essa venda, a gente precisa ativar a emoção da pessoa. Como que é essa parte aí que você fez essa ligação de não ligar a emoção com a venda? É porque, se tratando de venda, você vai disparar gatilhos emocionais. Gatilhos são faíscas emocionais, né? São gatilhos, não são vínculos. Vínculos, quando falamos de vínculo, falamos de profundidade. Falamos de solidez, né? Existe uma solidez no vínculo. Gatilho não é vínculo. Gatilho é faísca, né? Você despertou ali no cliente uma dopamina, uma serotonina, uma noradrenalina, mas você não consolidou, você não solidificou, né? Consolidou, solidificou ou dorsalizou no sentido da neurociência. Na neurociência, o estriado dorsal, ele cria uma rigidez. Ele cria ele dorsaliza, ele cristaliza o estriado para que se forme um hábito, por exemplo. E a mesma coisa no vínculo, você dorsaliza o vínculo. Então, você cria um caminho neural. O vínculo é dessa forma. Se tratando de vínculo, tratando de gatilho emocional, você só tocou lá, né? Foi lá e o neurotransmissor deu uma pingada. Não foi algo que criou solidez, entendeu? Então, se tratando de venda, sim, envolve emoções. Vendas é relacionamento, é conexão, é emoção, mas não é duradouro. Você não tem o intuito de perdurar com essa emoção. É diferente de rejeição, porque a rejeição, se o cliente falar não pra você dorme com isso. Tranquilamente. Pô, o cliente não comprou. Sim, aí você é um vendedor muito expert, vou criar outra estratégia pra ele comprar. Agora, se você recebe o nome de uma mulher, você... Poxa, fere seu ego, fere a sua identidade, fere tudo. De repente você pode estar se sentindo um lixo, com a autoestima lá embaixo, falando, eu sou um bosta. É diferente. Ele recebeu um não de um cliente, não há vínculo, eu não tenho desejo de criar vínculo com esse cliente. Mas com aquela mulher da boate você tinha. Ela fere seu ego. E aí você dorme frustrado. É bem diferente. Nas vendas não falamos de rejeição por conta disso. E se tratando de relacionamento, agora entrando no contexto relacional, relacionamento amoroso. Dentro de um contexto amoroso, é onde a rejeição mais opera, né? Vamos dizer que é onde a rejeição ela pega. Porque quando a gente vai pra vida se relacionar, nós buscamos muito o nosso pai ou nossa mãe. Sim. E aí você toca na ferida do abandono lá atrás. Poxa, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Não significa que abandonou, é uma interpretação da criança. A criança interpretou que ela foi abandonada, ela ficou chorando lá no berço, a mãe não pegou, ela interpreta abandono. E aí ela vai pra vida achando que a mãe não ama, a mãe não gosta de mim. E aí ela começa a ter
luta psíquica, né? De eu preciso provar pra minha mãe que eu sou boa pra ela me amar. Se a mãe não ama, ele vai pra vida. Eu preciso provar pra essa mulher que eu sou boa pra ela me amar. Mas o amor a gente não prova. A gente demonstra. E a pessoa recebe se ela quiser. É convidativo. O amor é convidativo, ele é um convite. Ele não é uma imposição, você deve me amar. Se você tá impondo que uma pessoa te ama e ela te rejeita, faz todo sentido ela te rejeitar. Você gera muita energia, né? Em cima da pessoa quando você impõe seu amor. Então, o amor ele é convidativo e se você impõe que você precisa gostar de mim, você tem que ficar comigo, se você força a barra e a pessoa te rejeita, você foi rejeitado porque você, na verdade, foi imaturo. Você foi imaturo. Então, quando você falou, o homem sofre mais rejeição do que as mulheres, aí eu refutei. A mulher sofre mais rejeição do que o homem, porque a mulher, nós fomos cobradas muito cedo a dar amor, a nutrir, a amar, a cuidar. Então, quando nós somos rejeitados, impacta profundamente. A mulher processa isso de uma maneira muito mais intensa do que o homem. O homem, ele sente, mas ele não demonstra. Você fala nessa questão do caso do vínculo, né? A mulher, porque é responsabilidade dela processar o vínculo. É responsabilidade, foi cobrado dela. Não é que é responsabilidade dela, mas a sociedade cobra que a mulher processe o vínculo. Muito mais do que o homem. Vocês não têm essa cobrança. Vocês foram criados, na verdade, para ir para o mundo, para o campo da ação. O homem, ele tá com vetor no mundo, a mulher tá com vetor nos afetos. Então, quando chega a rejeição até a mulher, é muito mais doloroso do que para o homem. Porque o homem não é cobrado. Você não tem essa cobrança. Vitor, lida com a rejeição porque você é um homem emotivo. Não, você mal lida com essa... Você nem sabe onde é que as suas emoções estão. Quando ela chega, você fica... Meu Deus, o que é isso? Aí vira aquela loucura. O que você faz no dia seguinte? Eu vou trabalhar para esquecer. A diferença da mulher. O homem, ele não lida. Ele não lida. Ele vai para o trabalho, ele lê um livro, ele faz alguma coisa para não lidar. Não é que ele não tem, ele tem, mas ele não lida. Nós lidamos, porque a sociedade nos impõe. Nós lidamos com esses sentimentos. Então a mulher lida muito mais com a rejeição. Mas vocês são muito mais cobrados, mas nós lidamos mais. Sim, tem um comentário aqui é interessante, até fixei um comentário dele aqui, mas ele fixou colocou um aqui bem bacana agora, ó, o Araújo. Na Bíblia fala que o homem deve amar a mulher. Não fala que a mulher tem que amar ninguém. O homem, a cobrança é maior em questão de amar. Essa parte aí, eu entendo, é o seguinte, a mulher tá mais na questão da honra. Deixa eu colocar o fundo de vídeo pra ficar melhor. Tá, vou repetir aqui, ó. O Araújo, ele colocou aqui no comentário, ó, na Bíblia fala que o homem deve amar a mulher. Não fala que mulher tem que amar ninguém. O homem, a cobrança maior em amar a mulher. Essa parte aí, voltando para a parte bíblica, o homem, ele tem essa obrigação de amar, né? Ele tem a obrigação de amar a mulher mais na questão de cuidar, administrar, auxiliar, honrar, né? Esse homem, ele não tem... É tanto que nós homens, nós somos até... Tem até uma coisa muito falada que é bem assim, ó. Que só crianças e animais são amados, né? O homem, ele nasceu para tomar porrada mesmo. Então, assim, por exemplo, eu sou pai de menina. Entendeu? A minha filha eu dou rosa pra ela, eu deixo ela fazer muito mais coisa, entendeu? Cuidado, se ela cair, eu vou lá e já pego e a gente pega e dá um beijinho, né? Começa a chorar ali, pega, dá um beijinho na mão, dá um beijinho no joelho. O menino não, o menino ele cai, você levanta, você é homem, entendeu? O joelho ele limpa, levanta, entendeu? O tratamento é totalmente diferente. Então, voltando aí pelo que ele falou, achei interessante e concordo um pouco com ele, sabe? Mas, e voltando pra mulher, acho que a mulher tá mais na questão da honra. Se você quiser amar e honrar, a mulher é cobrada mais em questão de honrar aquele marido e o homem em questão de amar, cuidar, né? Tipo, a mulher, ela é a mais frágil, por questão das emoções, entendeu? Então, acho que o homem é mais cobrado nessa questão de amar a mulher, na minha visão. Mas isso é uma utopia, né? Vamos combinar aqui. Isso é uma teoria quase que não existe mais. O homem amar a mulher, ninguém tá amando ninguém hoje em dia. Tá tudo muito caótico. Mas sim, eu já ouvi falar mesmo que muitas vezes essa teoria de que o homem ele ama a mulher. Na verdade, eu acho que a Bíblia também conceitua, alguns trechos que conceitua que o homem ele ama a igreja e ele ama a mulher, a igreja e a mulher. Não, ela fala assim, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Isso, exatamente. Nossa, eu sou ruim pra eu leio um pouco a Bíblia. Mas eu acredito sim que o homem lida muito com a rejeição. O problema é que você está empatizando o homem lidar com a rejeição porque você não tem recurso para lidar. É por isso que você está empatizando. Por que nós mulheres falamos pouco sobre a rejeição? Porque se ela chegar, nós damos um jeito de lidar. Não todas. Estamos vendo o caso, por exemplo, recente da Giovana, que atropelou o namorado e a moça. Aí estamos falando de uma possível patologia. Ela estava com depressão, né? Então, se ela estava com depressão, ela estava com todas as emoções delas em crise. A Giovana não tinha condição neurológica de administrar, de tomar uma decisão assertiva em relação. Talvez a idade dela também não colaborava. Então, ali estamos falando de sequestro da amígdala. As emoções dela tomou de conta e ela foi lá e executou a ação, né? Foi uma imaturidade cerebral. Ela não tinha recurso para lidar com isso. E aí ela foi lá e foi impossível. O que aconteceu ali foi uma impulsividade. Ela poderia ter tido a liberdade dela de tomar a decisão passou no momento que ela foi impulsiva. E ela foi lá e executou. Que é o que está acontecendo hoje em dia. Está todo mundo muito impulsivo. Eu acho que não tem que pensar. O que está acontecendo no dia a dia nós temos vários estímulos, né? E nós temos esses estímulos e nós temos entre o estímulo e uma resposta, nós temos um espaço para poder processar. E na maioria das vezes entra a parte da inteligência emocional, né? Porque ataca ali as emoções e se você agir pela emoção, você vai fazer coisa errada, né? Então, tá faltando um processamento aí de ambos os sexos, né?
desses estímulos. Eu costumo dizer que volta lá na questão da criança. Todos nós carregamos uma criança ferida dentro de nós, né? A questão da rejeição que você falou aí. Por exemplo, eu ficava prestando atenção na amamentação da mãe da minha filha. Ela amamentando a minha filha. Então, na hora que ela estava amamentando, ela estava ali brincando com a minha filha, né? Olhando para ela, sorrindo. Aí deixava assim, até o jeito dela colocar para mamar era diferente, não era deitada. A minha bebê ficava em pé, que é o jeito certo, né, de colocar para mamar. E aí eu ficava assim, e eu ficava perto também, então minha filha sorria para a mãe, aí olhava para mim, e sorria também, eu sorria para ela, e a mãe dela ficava brava ainda, menina, só ficou olhando para você e rindo também, deixa aquele momento com ela, tal. Eu saía de perto para não atrapalhar aquele momento dela lá, daquela conexão. Mas o que eu tô querendo dizer? Que tem a questão da rejeição através da amamentação também. Que as pessoas pensam assim que não afeta a criança, mas afeta, desde lá do útero, né? Desde o útero afeta tudo. Então vem com a criança vai crescendo, vem com essas fraturas emocionais, né? E vai desencadeando aí esses gatilhos, né? Faz aquela pessoa ser muito ciumenta também, né? Aquele ciúme excessivo, com medo de perder aquela... Não é nem com medo de perder aquela pessoa, é com medo da pessoa deixar ela. Então eu creio também que hoje quase todo mundo, todos nós temos traumas, creio que todos nós precisamos de terapia, precisamos de ajuda, né, de saúde. Problemática, porque igual você falou, pode ser rejeitado na amamentação. Muitas coisas podem acontecer. A mãe, por exemplo, pode não dar leite. E aí ela não vai poder amamentar. É um abandono? É um abandono. Mas é um abandono proposital? Não é. É uma eventualidade, uma casualidade. E aí a criança vai pra vida com essa sensação. O importante seria que os pais muito cedo identificassem que essa criança tem dificuldade de lidar com a rejeição. Iniciasse um tratamento psicoterapêutico para que ela melhorasse essa interpretação quando ela fosse rejeitada. Nós precisamos entender, dentro do contexto relacional, Vitor, que por que eu posso rejeitar fulano, mas quando fulano me rejeita, eu quero morrer? Não faz o menor sentido isso, eu achar que eu posso rejeitar e tá tudo bem, não me importo em como fulano vai se sentir, mas quando ciclano me rejeita, eu acho que é um bicho de 7 cabeças, e aí afere todo o meu contexto de identidade, toda a minha narrativa. De repente eu não tenho mais autoestima, eu não tenho identidade, eu não me sinto mais validada, e eu não tenho mais valor, né? O sentimento de rejeição, ele ataca o autos da pessoa, o auto-valor. Ela não tem auto-valor, autoestima, autonomia, ela perde tudo isso, tudo porque foi o quê? Rejeitada. É um pouco patológico isso, é muito comum em alguns transtornos mentais, como borderline, bipolar, TDAH, que tem dificuldade de regulação emocional, ter esse caos interno, não consegue lidar com a rejeição. Então a rejeição é uma tragédia instalada no caos. Qual caos? A pessoa não tem facilidade nem ferramentas para lidar com regulação emocional. É aí que entra a psicoterapia. Muito cedo é bom identificar e colocar essa pessoa dentro de uma psicoterapia, de abordagens cognitivas, para que ela consiga lidar com a regulação emocional dela. Porque quando a rejeição chegar, porque ela vai chegar, todo mundo em algum momento vai ser rejeitado, porque ninguém é obrigado a nos amar. Vitor, nós moramos no Brasil, um país racista. Aqui no Brasil tem pessoas que não vão gostar de você por conta do seu tom de pele. E aí, como que você vai lidar com isso? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o carro e atropelar? Não faz sentido. Então nós precisamos saber que dentro de 8 bilhões de pessoas, tem pessoas ali que não gostam de mim. E tá tudo bem, eu só preciso olhar para quem gosta. Então é necessário tratar dentro da terapia a minha regulação emocional. Eu preciso entender que não é sobre mim. Que se o outro não gosta de mim, eu não perco valor por isso. Se o outro não gosta de mim, eu não perco identidade por isso. Reconstruir esse senso de identidade que foi fragmentado lá na infância por conta do quê? A ferida do abandono. As pessoas precisam tratar isso, porque é a rejeição que está sendo munição para muita gente fazer besteira com a vida de outras pessoas. É verdade. Isso mesmo. O caso também que ocorreu aqui também na Marginal Tietê, né? Que a moça foi arrastada lá mais de 1 km, até faleceu aí, acho que 15 dias atrás, um caso bem trágico aqui. No contexto, eu acredito que existe uma mentalidade doentia por trás dessas pessoas. Elas estavam lidando com algo. Eu estudo bastante, assim, sobre essa questão da psicopatia e também do narcisismo. E eu sou um cara que eu acompanho muito o comportamento das pessoas, e uma experiência muito boa que eu tive foi com a gestação da mãe da minha filha, né? Eu acompanhei todo o pré-natal, e a questão da psicopatia com o narcisismo, eles falam que falta uma parte do cérebro, né? Parece que uma parte não se desenvolveu. Claro que tem um narcisismo que a pessoa é como se ela treinasse durante a vida, mas tem pessoas que são patológicas, né? E aí eu tava vendo, são coisas que eu fico pensando, tá? Quando a mulher, ela tá do pré-natal, ela toma uma vitamina, que tem o ácido fólico, não é isso? O ácido fólico, que ele serve, eu andei pesquisando, fala que ele serve para formação do cérebro do bebê, uma coisa assim. E eu fico vendo, será que eu perguntando para mim, né, me perguntando, falei, será que esses acontecimentos que estão tendo, será que é porque teve uma falha desde a formação dessa criança? Eu acredito mais em padrão comportamental. Se vamos levar para o lado patológico, se eu não me engano, psicopata é 1% da população. E narcisismo, eu posso estar errada no número, é uma média de 3 ou a 4% da população. É um número muito pequeno de gente narcisista para mim achar que só o outro é narcisista e eu não.
Sim, nós temos traços, né? Todos nós temos traços, os traços todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos uma moldura um pouco narcísica. Mas a patologia mesmo, ela é muito rara. Então, eu prefiro acreditar que tem a ver com padrão comportamental. Então, se eu tive uma ferida do abandono na infância e eu não tratei, eu cresci. Todas as vezes que eu era rejeitada, eu implodia ou eu explodia, eu não lidava, eu não processava, eu não gerenciava aquela sensação. Todas as vezes que eu sou rejeitada, eu só repetia padrão. Aí você cria um mecanismo de funcionamento, onde todas as vezes que você é rejeitado, você só sabe lidar dessa forma. Então, eu acredito que estamos dentro de uma população mundial com várias pessoas imaturas que não lidam com as suas emoções. E aí elas explodem, ou elas implodem. Não nessa ordem. Talvez ela implode e depois ela explode. Então, eu tô aqui sem saber. Quando você não sabe lidar com as suas emoções, essa implosão, ela pode se concretizar ou ela pode se resumir em um descolamento da realidade, uma dissociação de personalidade. Você foi rejeitado e aí você começa a criar várias narrativas no seu cérebro. E aí a dopamina demais no cérebro, descolamento de realidade. Você tá ali criando uma realidade que não existe. Você viu a pessoa parada no posto de gasolina com uma mulher e você começa a concluir, tá ficando com ela, tá com ela, e aí aquele dia tal, e o cérebro entra no modo de caça, procurando resposta. E existe o viés cognitivo. Tudo que você procura, você vai achar. Tudo que você acha que vai se confirmar. Isso é viés cognitivo. E aí a pessoa vai só confirmando o que ela acha. Ele tá com ela, ele é aquele dia. E aí você vai fazendo toda essa busca, vai construindo uma história. E nessa implosão, e aí você chega numa conclusão muitas das vezes equivocada e você explode. É a hora que você faz uma besteira. Tudo por quê? Tudo porque você não teve maturidade pra lidar. Mas naquele contexto não tinha mesmo como. Porque pra você lidar, você precisa construir. É uma construção. Eu construí dentro de um set terapêutico ferramentas, mecanismos para lidar com a minha sensação de rejeição. Hoje eu lido muito bem com isso. Então não tem como, de repente, você achar que viu o seu ex-namorado atual com alguém que você vai reagir, não vai. Serei bem racional agora. Não será. A inteligência emocional é uma construção. Então, para você lidar com aquela situação, é porque você construiu dentro de um longo prazo ferramentas necessárias para você poder não surtar, pode-se dizer, né? Não surtar, não explodir. Então, algumas pessoas eu diria que é até inevitável a forma que elas reagem. E dentro de uma patologia, se for borderline, bipolar, não tem como. Né? Vamos dizer que o patológico, né? Então vamos colocar aí o narcisista, o bipolar, o borderline, talvez o TDAH bem latente. Essas pessoas, elas nem sentem muito a rejeição, elas sentem o abandono mesmo. Elas sentem o abandono. Então ela não interpreta como rejeição, porque a rejeição vai falar, ele tá referindo ao meu valor. E o abandono tá referindo à minha segurança. Então ele se sente de cara inseguro. Então, a rejeição vai fazer você se sentir triste. Já no abandono, você vai sentir medo. Eu tô com medo. Porque criança sente medo, né? Porque criança não sabe se defender. O borderline sente medo. Na mesma hora, ele tem certeza que ele tá sendo atacado. Que ele tá tendo o senso de segurança dele atacado. Então, ataca o senso de realidade, o senso de segurança, o senso de sobrevivência. Ele liga o modo animal, né? Reptiliano. É por isso que ele é reativo. Porque ele tá ali no modo reptiliano defesa. Ele entra no mecanismo de defesa mesmo. Então, se for necessário partir pra agressão, ele vai partir. Por falta de quê? Regulação emocional também. Se tratando de patologia, não é só regulação emocional, não é só psicoterapia. Tem que fazer um tratamento neuroquímico, né? Psicofarmáco. Entendi. Você falou sobre padrão de comportamento, tem um corte do Carpinejar que ele fala sobre o marido morto-vivo, né? Tem uma coisa, tem um dilema que o homem não termina, que o homem não deveria terminar relacionamento, né? Que só a mulher que deveria terminar. Então, a maioria dos homens, graças a Deus não ocorreu comigo, porque tipo assim, se eu estiver com a pessoa e eu não quero a pessoa, eu não tô bem com a pessoa, vou chegar nela e vou falar assim, olha, fulano, não dá mais, entendeu? Você segue sua vida e tal. Porque, tipo assim, se eu ficar ali tentando fingir, pra mim isso é muito ruim, eu não consigo lidar com isso. É igual quando eu não gosto da pessoa. Eu já chego pra ela e falo assim, cara, não vou com sua cara, velho. Sou bem sincero, sabe? Não vou com sua cara, não quero conversar com você. Se for no trabalho, não vou começar só o necessário aqui, profissionalismo e tal, mas fora disso, não quero conversa. Eu sou bem sincero nessa parte. Mas tem alguns homens que têm um padrão de comportamento morto-vivo. O que é o morto-vivo? Que o cara, ele rejeita a mulher dentro de casa. Entendeu? Ele quer terminar ali, mas ele virou um morto-vivo mesmo. Como se ele não... como se a mulher fosse um nada pra ele. E muitas mulheres sofrem com isso, né? Não sei se você já passou por isso, ou quem tá aqui nos ouvindo já passou, mas é um padrão de comportamento que a maioria dos homens fazem, né? Dentro daquela, acho que até uma machismo, né? De pensar assim, é mulher que termina. Entendeu? Se não terminar, eu tô no lucro. Né? Muitos pensam desse jeito e tem esse padrão de comportamento. Vitor, eu acredito que não existe isso, mulher que termina, homem que termina relacionamento, não. O relacionamento parou de funcionar, é diálogo. Tem que conversar. Parou de funcionar pra quem? Foi pra mim, então eu sento e converso. Aquela pessoa que achar que esse relacionamento não faz mais sentido, ela deve encerrar esse relacionamento se fizer sentido encerrar esse relacionamento. O problema é que, você falou, o homem geralmente não termina. Nunca termina, tá? Estamos falando de pessoas maduras e pessoas maduras é raríssimo. O homem não termina relacionamento, não. O homem abandona relacionamento. A mulher sente rejeição de cara. Quando o relacionamento termina pelo homem, ela sente de cara uma rejeição. Somatizada com uma traição. Porque o homem, ele abandona. Como que ele abandona o relacionamento? Ele começa, se ele for um homem sem caráter, ele vai trair. Então ele vai primeiro procurar alguém que sirva de apoio pra quando ele sair desse relacionamento, porque ele não vai lidar com as sensações. Como eu falei que homem não lida, o homem sente, mas ele não lida. É por isso que ele sai do relacionamento já buscando outra pessoa, porque ele não quer lidar.
Ele foge da dor. A mulher não. A mulher fica, muitas das vezes ela fica sozinha. É por isso que ela supera mais rápido, porque ela processa, administra a dor. Então o homem, ele abandona o relacionamento. Todo homem, não. O homem imaturo abandona o relacionamento. O problema é que no Brasil a maioria dos homens são imaturos. É por isso que a maioria dos homens abandona, a maioria dos homens trai. Pessoas como falam assim, ó, todo homem trai, o homem imaturo trai. O problema é que no Brasil a maioria dos homens são imaturos. Logo, a maioria dos homens trai. Então, estatisticamente falando, eu diria que seria 20% dos homens maduros, 80% imaturo. O homem imaturo vai abandonar o relacionamento, ele não vai terminar. Ele vai abandonar traindo, ou ele vai criar várias formas desse relacionamento ter conflitos para que essa mulher tome a decisão de sair do relacionamento, mas ele não vai tomar essa decisão. Ele vai então, a mulher gosta de relacionamento, né? Vamos tentar reparar, vamos tentar resolver. A mulher busca essa forma. Isso não é maturidade, isso é porque a mulher lida com as emoções, tá? Então tem que saber separar que tem muita mulher assim, desequilibrada, dialogando, conversando, mesmo ela não estando dentro das suas, do seu controle emocional, ela ainda consegue conversar. Mas o homem não, em nenhum contexto, ele abandona. O homem maduro não abandona, mas é porque ele desenvolveu recursos emocionais para isso. Ele é maduro. Então, geralmente, ele conversa, ele dialoga, ele não trai, né? Ele não é um homem movido pelos seus instintos sexuais. Ele vai lidar, se o relacionamento ele estiver insatisfeito no relacionamento por motivos sexuais, ele vai buscar um diálogo. Ele não vai trair, porque ele não é movido por prazer. Ele é movido por honra, por honestidade, por integridade, por valores, princípios e morais. O homem maturo não, ele é movido por prazer. Então, ele vai trair, e se possível, ele vai assumir a traição para poder abandonar esse relacionamento. Eu até escrevi um e-book falando sobre isso, né? Sobre a carência, né? E a dependência emocional dos homens. Tem muitos homens que são carentes, né? Eu mesmo acho não, né? Vai mais uma vez lá sobre a criação, né? Acho que eu saí de casa muito cedo para jogar futebol. Saí novinho, né, com 12 anos. Então, desde os 12 anos que eu venho aí rodando esse Brasil. Eu sou de Minas, então rodei norte e sul. Então, para mim sempre foi muito fácil, né? Tá longe dos meus pais, né? Mesmo minha mãe chorando, na vez que eu fui sair a primeira vez, ela chorando, tipo assim, querendo que eu não fosse embora, né? Mas meu pai ali, não, você tem que ir, cara, você tem que ir atrás dos seus sonhos e tal, entendeu? Sou vamos se dizer que é uma família, era pra ser típica, né? Mas minha família é atípica, porque meus pais são 34 anos casados, né? Nunca vi meu pai chegar tarde em casa, ir pra festa, trazer doença venérea. Nunca vi meu pai, sequer minha mãe brigar com meu pai, essa questão de violência mesmo, né? Tem pessoas que brigam com questão de violência, né? Já vi discussão normal, né? Conversa dos dois assim, mas nunca essa questão de agressão, coisa assim. Por que meu pai nunca traiu minha mãe? São muito tranquilos, né? Tanto minha mãe tem 20 anos que é cadeirante, meu pai tem um braço mutilado há 20 anos. Eles ficaram juntos nesses momentos difíceis, né? Então eu tenho bons exemplos, assim, né? Eu sempre, quando falo de relacionamento, casamento, diálogo, eu sempre olho para os meus pais. Eu tento replicar isso nos meus. Mas eu sempre soube lidar com esse fato de morar só, de estar só, entendeu? É tanto que eu tô... porque o relacionamento com a mãe da minha filha foi meio conturbado, então conturbado assim, acho que questão emocional, quando ela descobriu a gravidez, nós deixamos de ter relação. Não tem mais relação. A mulher tem a questão do enjoo, né? Tem muitas coisas que a mulher passa, né? Algumas mulheres passam. Então, eu posso dizer aí que eu já devo estar uns 3 anos, entendeu? Sem que se relacionar. Mas também por opção minha também. Né? Muito focado em trabalhar, fazer dinheiro, focado também na criação da minha filha. Então, até nós estávamos conversando, você falou, você estava vendo celibato, eu nem sabia o que era celibato, né? Eu sempre vou para aquela questão tem uma questão da Bíblia que fala, que é na questão da mulher concubina, do homem tem um outro nome, eu esqueci. Aqueles que não têm relação sexual, né? Tem uns que ele já perdeu o membro, então ele não tem aqueles por questão espiritual, né? Como se fossem os monges, padres ou coisa assim. Mas não vem o nome aqui agora. Mas enfim, é uma questão, eu resolvi, como eu sei lidar com a carência, eu nunca fui dependente emocional, pra mim isso é tranquilo. Mas se eu tava conversando com um cara no trem, que ele falou assim, eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi meu carro, perdi meu dinheiro, mas não consigo ficar só, já arrumei uma pessoa. Eu falei, mas rapaz, você tá no fundo do poço, já arrumou outra pessoa? Eu falei, já arrumei. Então, tipo assim, os caras são muito carentes emocionais, são muito carentes, são muito dependentes emocionais, né? Muitos não sabem fazer seu próprio alimento, não sabem arrumar, não sabem viver uma vida animalista, né? De ter poucas coisas, de ter tudo muito estratégico em casa, um local pequeno, né? Até ele, peraí, cara, vou fazer dinheiro agora e tal, e no momento que eu resolver encontrar uma mulher, aí eu compro, alugo algo maior, porque eu vou construir uma família com ela e tal. Então, teve até um tempo que eu estava querendo treinar homens nessa parte, mas eu vejo também que os homens também buscam pouco desenvolvimento pessoal. Hoje, se você for num treinamento de inteligência emocional, numa imersão, 90%, 95% são mulheres. Os homens não querem. E é por isso que eu tenho mais essa comunicação, até mesmo porque eu estou voltado para o mundo da beleza também, tem uma sócia que está no mundo da beleza, então eu estou sempre rodeado de mulheres. E eu fico vendo esse comportamento, eu falei assim, cara, eu vou deixar um pouco os homens de lado aqui, porque os caras não querem nada, então eu tenho que viver, eu tenho que vender também, então eu vou treinar a mulherada, que a mulherada está querendo mais. Vitor, eu acho que fica muito fácil a gente falar que não é carente quando a gente não está jogando, né? Eu não sou carente, mas eu não estou no jogo. Eu estou desintoxicada. Aí fica fácil. Eu não sou carente mesmo, não. Eu vou sentir falta de quê? Se eu não estou jogando.
Né? Então, no meu ponto de vista, eu prefiro deixar o conceito de celibato para os religiosos que precisam praticar o celibato, né? Padres praticam celibato, tem que praticar mesmo. Isso é uma obrigação de vocês e vocês que lidem, né? Lidem com a dificuldade, com a abstinência, é problema de vocês. No meu conceito, no meu ponto de vista, nós não deveríamos praticar celibato, porque relacionamento faz parte da evolução humana e quem não está se relacionando não vai saber se relacionar. A dinâmica relacionamento, ela muda com o passar do tempo. Ela vai evoluindo, ela vai modificando. E quem não está no jogo não está aprendendo. Você aprende a se relacionar se relacionando. Você não pode sair do jogo. Tem que estar no jogo. Então fala, eu não sou carente, mas é claro que você não é carente. Você não tá jogando. Você tá acovardando. Esse é o termo. Então você precisa entrar no game. Ah, mas eu não tô no game porque eu estou me desintoxicando 3 anos. Já deu, né? Então, no meu conceito, eu prefiro dizer, existe um termo para as pessoas, os criadores de conteúdos, especialistas em relacionamento, eles usam um termo que é a desintoxicação, se eu não me engano, é 3 meses. Tem um termo que eles chamam isso. Mas é uma média de 90 dias para você desintoxicar. Contato zero é o termo que eles utilizam. Contato zero, quando você termina um relacionamento, você fica um tempo sem falar. Contato zero é uma média que pode variar de 15 dias para 3 meses. Não mais que isso, porque quem não é visto não é lembrado. Então, depois disso, você volta pro jogo. Ah, mas eu tenho medo. Tem que voltar. Medo foi feito para adulto enfrentar. Nós não nos esquivamos do medo, nós enfrentamos. Quem enfrenta o medo lida bem com o medo. Então, tem que voltar. Ah, mas eu não quero. Ah, mas fulano é ruim. É muito fácil, Vitor, nós estarmos aqui como mentores e falar para as pessoas a seguinte fala. Nossa, tem muito homem. Eu vou falar aqui pra você o que eu falava, viu? Paguei com a língua. Tem muito homem bom. Vocês não casam porque vocês não querem. Vai pro jogo pra ver. Vai pro jogo. Talvez você também tenha as suas verdades absolutas. Nós somos cheios de verdades absolutas, precisamos desconstruir. Porque se você não tá jogando, você não pode ter verdades absolutas. Se você não tá no game, quem tá no game é que pode julgar. Era muito comum eu falar assim também. Gente, homem, tem muito homem bom. Tem muito homem bom. Não tem. Não tem muito homem bom. Podemos aí bater uma peneira e tirar alguns. Não tem muito homem bom. E faz todo sentido não ter. Estamos vivendo uma temporada, um cenário de vida que a pornografia está tomando de conta por conta dos estímulos, por conta do celular. A pornografia, ela deturpa a psique do homem. No nível, o imaginário dele fica todo destruído. Faz sentido ele pra vida e não saber se relacionar. Não saber se conectar. Negar a conexão com a mulher. Ele não tem mais instinto de caça. Ele não tem mais por que caçar. Ele tá aqui, ó, no celular, tudo que ele quer, tudo que ele precisa. Por que eu vou pra vida caçar? E aí ele chega no mundo ofendendo a mulher. Ele chega na realidade sem querer proporcionar pra mulher aquilo que ela precisa pra poder ser conquistada. Não tá havendo caça, não tá havendo o conceito conquistar e seduzir. Não tá tendo mais. Os homens estão querendo facilidade, mas é porque eles estão aqui no celular. A facilidade deles está aqui. Então faz todo sentido os homens não ter tanta qualidade. Tem homem bom? Tem. Mas não é a grande maioria. O que seria esse homem bom? Oi? O que seria esse homem bom? O homem bom, no meu ponto de vista, é um homem provido de valores, né? Valores, princípios. Um homem de honra. Um homem que está com o vetor dele direcionado no trabalho. E não em mulher, e não em prazeres. No trabalho. No mundo, né? Ele é um construtor. Um homem que está construindo, que está somando em algum nível para a sociedade. Ele está colaborando, ele é cooperativo. Eu acho, então, voltando, nesses 3 anos, eu construí bastante coisa, né? Construí essa questão financeira, mentoria, enfim, conexões. Eu botei muita energia nisso, muita mesmo. Tanto que esse ano eu lanço um livro, e esse livro fala dessa minha trajetória. Então, o que eu vejo hoje, tem uma coisa que eu levo pra minha vida, que uma madrinha minha falou bem assim, ó, quando você for se relacionar com alguém, você tem que se relacionar com alguém do seu nível. Só que eu era muito novo quando ela falou isso pra mim. Eu acho que eu tinha, minha primeira decepção amorosa, acho que foi com 20 anos. Então era muito novo, né? Se vou olhar para a questão dos setênios lá, hoje com quase 34 anos, a minha mentalidade é totalmente diferente, né? Só que hoje, para me conectar com a pessoa, eu vou muito para essa questão de frequência, sintonia, para ver se a pessoa... Porque, tipo assim, ou ela aceita o meu ritmo, ou ela me acompanha. Porque travar ela não vai, entendeu? Eu não vou parar, desacelerar para estar com ela. Ou ela aceita, né? Igual, por exemplo, esse ano eu já botei na minha cabeça que eu vou fazer um monte de viagem, palestrar e tal. Botei, o universo vai trazer isso pra mim, certo? Sabe que a pessoa que chegou na minha vida, ela vai saber lidar com isso, com o meu ritmo? Treino, mentoria, palestra, viagem, vem minha filha, tal, ela vai conseguir me acompanhar? Ou ela me acompanha, ou ela aceita. Entendeu? Das duas formas ela vai ganhar. Porque, tipo assim, pô, o cara tá ralando pra caramba, né? Entendeu? Pra dar conforto, né? Pra prover, entendeu? Então, até porque eu tenho uma filha, né? Não posso parar no tempo. Né? Que se a pensão dela não cair lá, eu fico errado. Então eu tenho que prover e tenho que botar energia. Então, o que mais... Se eu falar pra você que eu busquei entrar no jogo, busquei. Mas na hora que eu tô ali, que eu converso, vou fluindo e tal, aí eu vejo que não é aquilo. Tipo assim, eu falo, cara, eu não vou tentar mudar a pessoa. Entendeu? Eu não vou... Igual, por exemplo, eu tenho um padrão de mulher. Se eu vejo que a mulher não tem o padrão que eu quero, eu não vou tentar um relacionamento com ela pra depois tentar mudar ela. Ah, peraí, essa pena aqui não é. Isso aqui não é. Isso aqui não é. Eu vou arrancar tudo aquilo que eu criei na minha cabeça, que a pessoa não é, eu vou tentar arrancar dela. Não, isso é errado. Entendeu? Eu tenho essa maturidade.
Eu entendo. Quando eu falo se colocar para jogo, não necessariamente você precisa estar jogando. Eu diria mais que você estar no jogo é se colocar a serviço. Você se colocar à disposição. Você não precisa se fechar na sua significância. Isso é egoísmo. Quando nós nos fechamos no nosso mundo interno, nós estamos sendo egoístas. Você está deixando de servir. Nós não viemos no mundo para ser feliz. Isso é uma ilusão. Viemos para servir. Quando você se fecha na sua significância, você não serve. Logo, você é um egoísta. Então, se abrir para o universo e falar, eu estou à disposição para conhecer, para conversar, para trocar, fazer network. Então, você está à disposição. Você não precisa sair com a primeira pessoa que apareceu, mas você precisa se colocar à disposição, porque também existe do outro lado uma pessoa se colocando à disposição, que ela pode se colocar, se conectar com você. Aí é com o universo. Ele vai saber conectar vocês. Universo, Deus, mas à disposição, nós precisamos estar dispostos. Precisamos estar a serviço. Não podemos nos fechar, não. Quem não está, a pessoa, inclusive, tem muito a ver com rejeição, porque pessoas que não estão disponíveis para o amor, essas são as pessoas que rejeitam. Essas são as pessoas que fazem o outro se sentir rejeitado. Porque a minha falta de disponibilidade faz com que eu seja raso na relação. Eu entro de forma rasa. Você já entra julgando, né? Que essa pessoa não é boa o suficiente pra você. Você quer mais, quer mais. E aí a outra pessoa, ela percebe, ela sente, ela tá ali na relação entregando, mas ela não está recebendo. E aí ela se sente rejeitada. Isso é comum em homens ou mulheres que não estão disponíveis para o amor. Nós precisamos estar disponíveis. Você não está disponível por quê? O relacionamento anterior fecha o ciclo. Ciclos precisam ser fechados para que nós possamos viver novamente o novo. Então, eu tô vivendo uma desintoxicação. Essa desintoxicação não tem prazo de acabar? Tudo tem prazo, início, meio e fim. Acabe com esse prazo. Mas você precisa estar a serviço. Essa é a nossa função no universo. Tem uma outra questão que eu sempre fui muito maduro, por exemplo, convido uma mulher para poder sair, almoçar, e eu saio com aquela intenção, não é com aquela intenção de conversar com a pessoa, né? Eu não saio com aquela intenção que a maioria dos homens sai, né? Pô, vou sair com a gata ali, dali, né, vai rolar e tal. Não tenho isso comigo, né? Eu saio, converso, pago a conta, nunca tive problema com isso, entendeu? E beleza. Se eu não sentir nada, muitas vezes eu posso até sentir, entendeu? Vontade e tal, de, sei lá, pegar na mão, beijar, mas eu dou uma segurada nisso. Entendeu? Mas nunca naquela intenção de que eu tô saindo com a pessoa, tem que rolar, tem que ter. Não tem isso comigo. Sei lá, eu acho isso saudável, né? Pra mim eu acho saudável, né? Não sei pra pessoa que tá. Não sei se ela também tem a questão da expectativa da pessoa, né? Só que também muita expectativa, né? E acaba ali se sentindo rejeitada por isso. Não, mas como eu falei, rejeição não é expectativa. Porque a expectativa ela tem a ver com o que eu espero do outro. O que eu espero de você. Isso é expectativa. Rejeição não é isso. Não é o que eu espero de você. Rejeição é eu entrar com meus afetos e você não entrar com os seus. E aí você me frustra. Porque eu tô esperando você se conectar comigo e você tá sendo raso. É por isso que mulher é mais rejeitada que homem. Que é a base da nossa discussão. Porque mulher sempre entra com afeto. A mulher vai falar, não, isso aqui é só uma picada. Não é verdade. Ela não tem gestão disso. Ela não tem controle sobre isso. Ela vai entrar com os afetos. Porque mulher é afeto. E o homem não. O homem já tem esse controle. Ele consegue entrar em um relacionamento e tirar o afeto. E ele entra só com o corpo. Porque ele só quer o ato sexual. Quando a mulher entra com afeto, já na hora ela é rejeitada. Não tá com afeto. Então, na hora que a relação começa, já começa com rejeição. E aí começa aquela busca insana da mulher tentando fazer esse homem se conectar e ele fugindo, ele não se conecta. Porque vocês têm controle dessa situação. Então, toda a relação pra mulher vai ser pautada, pode ser pautada, se o homem não tiver maturidade, pode ser pautada com rejeição. Vocês não, vocês só são rejeitados na busca, na caça. Então, se você sai numa noite pra caçar uma mulher te rejeita. Se uma mulher se relaciona com 3 homens, os 3 ela vai se sentir rejeitada. Porque ela entra com afeto. Rejeição tem a ver com eu quero ser validado por você, mas você não está me validando. Aconteceu isso comigo, eu negociei um relacionamento uma vez. Então, tem que tomar cuidado quando você se coloca em uma posição de se retirar dos relacionamentos, porque pode ser que você esteja rejeitando pessoas. Entendi. Uma vez uma pessoa chegou até mim, né, ela tinha 3 meses, né, que isso lá na minha cidade, lá, acho que eu tava com 22 anos, 22 para 23 ali. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí ela falou assim, eu não posso me relacionar, que eu quero só ficar. Eu falei, é só ficar? Ainda perguntei pra ela naquela conversa, né? Demorei pra eu poder me relacionar com ela mesmo, demorei. Mas até então era só ficar. Mas aí eu saí do trabalho, ela tinha um comércio, eu saí do trabalho, ia lá, né? Ficar a mãe, tinha que conversar com a mãe, conversar com o pai não, com os irmãos, né? Então não tem pai. E beleza ali. Fiquei familiarizado com a família. E o pessoal sempre falando assim, vamos ver o que esses dois vão virar, né? Aí eu falava assim, se ela quiser relacionamento, quiser namorar, eu tô aqui, beleza. Mas ela falou que só quer ficar. Então, beleza. Aí levava ela pra poder comprar as mercadorias. Eu tava sempre meio presente ali com ela, sabe? Eu trabalhava à noite na época. Então, durante o dia ali, da tarde até eu ir pro trabalho, eu conseguia estar perto dela. E ela fazia um negócio, cara, que eu falava com ela assim, olha, não faz isso porque o dia que eu cismar, eu vou cortar esse negócio com você. Eu já não tô gostando, não tô muito bem com esse negócio de ficar. Ela saía pra balada na sexta-feira. Ela falava que ia sair, eu falei, beleza, falou que tá só ficando, eu tava me protegendo, beleza. Até o dia que eu resolvi fazer o que ela fez. Aí entra nisso aí, realmente. Porque aí eu resolvi fazer. Aí ela falei, poxa, o meu amigo tá me chamando, ele ia tocar, ele tocava. Pô, fazer um show assim e tal, você vai lá ver? Eu falei, não, vou. Aí nesse dia eu fui só, nesse dia ela surtou.
Nesse dia ela surtou. Aí, mas o que mais me fez sair fora dela foi questão de agressão, que ela chegou a me agredir, né? Tipo, dentro da casa dela, assim, ela chegou a me agredir perto da mãe, a mãe olhou e tal, eu me agredi, me deu um soco, mas do nada, assim. E aí eu olhei pra ela e falei, mas o que tá acontecendo? Aí eu só levantei da mesa, entendeu? Terminamos, ela tá almoçando, eu levantei da mesa, aí fui pro carro, ela pegou minha camisa, puxou. Eu falei, pô, não faz isso, vai rasgar minha camisa, né? Porque eu tinha uma marca, que eu vendia as camisas, eu importava as camisas e eu vendia ela. Então eu tava sempre vestido com essas camisas, eu era meu próprio marketing, entendeu? E aí ela puxou, eu falei, pô, não rasga a camisa não, que é caro. Ela soltou. Aí eu fui entender do carro e fui embora. Aí nunca mais voltei. Entendeu? Mas aí ela sofreu, pô, mas por causa do comportamento dela. Eu falei assim, é só ficar? Eu falei, não, beleza. Ela falou que era só ficar. E ela fazia, ela ia pro pagode, beleza, cara. Era no pagode e eu trabalhando. Mas até então era só ficar, né? Então não tinha um porquê eu ter ciúme dela. Eu gostava dela? Gostava. A minha trabalhadeira, porra, tudo, mas ela tinha isso aí. Não queria se relacionar. Não sei se era a fuga emocional dela, coisa assim. Né? Mas até o dia que eu dei um ponto final. Nesse relacionamento ela sentiu bastante. Bem... às vezes nós perdemos a lucidez nos relacionamentos. Né? Engajamos num nível e nos entregamos num nível que vai perdendo a clareza, né, do que de fato está acontecendo. É por isso que tem que ter diálogo, muita conversa. Mas a questão da agressão, cara, quando... Na verdade, Vitor, a agressão, ela não é um ponto de partida, ela é uma finalidade. Antes de haver agressão, houve outros desrespeitos que foi negligenciado. Então você não tem como não precisar esperar a partir da agressão. Antes da agressão, a pessoa te tratou mal. Sim. Ela negligenciou alguma coisa no relacionamento. Ixi, você chama uma pessoa para conversar e ela não vai, ela já está dizendo que ela não está comprometida, já é pauta para terminar. Então, existem vários sinais para o relacionamento acabar e as pessoas não acabam. Elas esperam. Os homens têm o hábito, alguns, não vou generalizar, de se relacionar com mulheres extremamente desregulada emocionalmente, né? É dopaminérgico esse tipo de relacionamento. A mulher é extremamente desregulada, agressiva, conflituosa, desequilibrada, sem ordem. E aí, o homem acha emocionante esse tipo de relacionamento e permanece. Quando o relacionamento acaba em agressão, porque esse tipo de perfil de mulher não aceita a rejeição, ela lida com a rejeição como se ela estivesse ferindo a segurança dela, como se estivesse ferindo o senso de identidade, mas no sentido de ela vai perder a vida. Ela sente como se ela estivesse prestes a morrer. Então, a rejeição é muito intensa nesse tipo de mulher. Ela não aceita. Quando há uma rejeição, ela vai explodir. E aí o homem fala, mas ela foi agressiva, mas você sabia do temperamento dela. Ela demonstrou o temperamento dela. É aí que acaba em tragédia, porque mesmo que ela exploda, ela não tem força pra brigar. Mas ele tem. E aí talvez ele é que vai partir pra violência, e não ela. Essa é a dinâmica contemporânea de relacionamento. Mulheres explosivas, mulheres de temperamento aflorado, homens covardes que não têm controle da sua fúria, e aí acaba em tragédia. Tudo porque ambos não tiveram maturidade para acabar com o relacionamento no momento que esse relacionamento demonstrou que não ia funcionar. Mas isso não entra na questão também de exemplos ali da família? Não, você é adulto. Você é responsável pela sua dinâmica. Mas esses caras, por exemplo, que agridem as mulheres, será que é porque eles não viram ali o pai agredir a mãe? Eu vi meu pai fazer muita coisa. E mesmo assim eu não faço. A adulta é responsável pelos seus atos. Nossos pais não têm nada a ver com as nossas atitudes. Os nossos pais, eles foram referências. Mas depois que você saiu da sua casa, é você com você mesmo. Não tem nada a ver com seu pai. Trauma não justifica nada. Não justifica você violentar, agredir, machucar ou explodir com uma pessoa. Você é irresponsável quando você acha que você fez o que fez porque o seu pai... Não justifica. O mal que um pai ou uma mãe fez, a negligência do lar, a disfuncionalidade do lar, ele só é responsabilidade do pai e da mãe quando você é criança. Se você completou 18 anos, seus pais não te devem nada, vai seguir a sua vida. Sim, é problema seu. Quando você for pra vida e você agredir uma mulher, se caso aconteça do homem agredir uma mulher, ele nunca vai poder dizer que é porque o pai dele agrediu a mãe. Ele pode dizer, eu tenho um trauma, mas eu optei em não tratar. E acabou como acabou. Essa escolha foi minha e eu vou arcar com as consequências. A imaturidade é consequência de uma pessoa negar o compromisso que ela tem com ela mesma. Pai e mãe não devem nada pra gente depois dos 18 anos. Só gratidão mesmo. Só agradecer, porque me dar a vida já é uma honra. Já é uma grande honra. Então, ao contrário, eu que devo meu pai, ele não me deve nada. Ah, mas seu pai não me deve nada, estamos em paz. Estamos em paz, você não me deve nada, fique em paz. Se eu tomar qualquer decisão equivocada hoje, essa responsabilidade é minha. Eu negligenciei a minha própria saúde emocional e psíquica. Essa questão da paternidade, quando o pai não é presente, o quanto afeta na questão dos relacionamentos? Quando não tem um pai presente. Quando não tem pai presente, quanto pro homem, tanto pra mulher, até eu creio que afeta muito, né? Afeta tudo, né? O homem, ele perde a referência de masculinidade, né? Aquela referência masculina, né?
Eu vejo que eu tenho muito... Ô, Vitor, é muito curioso, porque assim, você não ter pai, ou você teve um pai que te negligenciou, ou você teve um pai que não teve postura de pai, isso não significa que você não teve, simbolicamente falando, uma referência. Você pode escolher outra referência. A minha postura é de quem tem pai. Eu tive um pai que não teve postura de pai a vida toda. Quando eu completei 18 anos, eu olhei para os meus tios. Meus tios são excelentes referências, bons pais, foram bons maridos. Cometeram o erro deles, mas não perdeu a postura. Mas eu falo assim na questão... Então, eu olhei, você pode simbolicamente olhar para outra pessoa, para outro homem, no caso a caso da mãe, você pode olhar para outra mulher e buscar uma outra referência. Depois que você completa 18 anos, você pode muita coisa. Por isso que eu tô dizendo que não justifica. Você vai buscar suas referências fora do lar. Sim, eu busquei. Hoje eu tenho postura de quem parece que teve pai, mas se você ver minha dinâmica, não é bem assim, não. Né? Tenho muitas feridas, mas elas não respondem por mim. Elas não se sobressaem. Não tem latência. Eu tenho total controle das minhas emoções. Porque eu busquei uma referência. Então você precisa buscar uma referência materna, paterna. A tua mãe não ter sido uma boa mãe não justifica. Você pode buscar outra mulher para ser referência. Tranquilamente. Isso é muito bem explicado, por mais que seja pseudocientífico, mas é uma explicação muito plausível na constelação familiar. Beth Helling fala de você tomar pai, tomar mãe, você buscar referência simbólica. Então você não precisa... meu pai foi ruim, vou pra vida com um pai ruim, simbolicamente. Não. Pai, eu te amo, eu te honro, mas infelizmente você não tem postura para ser referência. Vou buscar outra. Busquei outra referência. Tranquilamente. Mentira. Mas pai ausente tem tudo a ver com rejeição. Mãe ausente tem tudo a ver com rejeição. É a ferida do abandono. É a dor do abandono. Mas a rejeição, a dor é de abandono, mas a expressão é de rejeição. Mas a pessoa que tem medo da rejeição, ela rejeita, sabe? Como? A pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela rejeita. Por ter Em medo algumas de ser dinâmicas, rejeitada. sim, ela rejeita primeiro. Em algumas dinâmicas, sim, é uma esquiva, é um mecanismo de defesa. Eu posso muito bem ir pra vida com medo de ser rejeitado e começar a rejeitar. É possível. Aí eu escolho uma pessoa e rejeito ela primeiro. Mas isso não significa que eu não tô sendo rejeitado, tô sendo do mesmo jeito. Lida com a rejeição do mesmo jeito. Aquele caso da Isa com o jogador lá, o Yuri. Os artistas, eles são emblemáticos, né? Oi? Os artistas é mais complexo. E o fato ela grávida, ele trai ela, eles separam, aí eles voltam, aí depois ela termina com ele. Isso é o que você sabe. Né? Eles não mostram tudo. Eles só mostram o que é importante pra eles. Então é por isso que eu falo que é emblemático, porque eles não mostram, de fato, o real fato das coisas. Eles só mostram aquilo que tem relevância, o que foi descoberto, e aí eles, mesmo sendo descoberto, eles vão lá e conseguem mudar a rota. Eles fazem muita maquiagem. Só mostram aquilo que interessa a eles mesmos, né? Então não tem como nem fazer uma análise minuciosa do caso da Isa. Mas pelo que você falou, parece que ela rejeitou, parece que ela terminou com ele porque ele traiu, e aí em seguida ela voltou, depois ela terminou. A Isa foi mãe, né? A maternidade muda muito a psique feminina. Ela pode estar, não é nem rejeitando ele, ela simplesmente perdeu o interesse. Acabou. Depois que a mulher vira mãe, pode prestar atenção a alguns influenciadores. Teve um caso agora recente também daquele MC Daniel. Sim. E ela gosta de meter no pau dele, mas quando tava grávida ela não tava não, né? Por quê? Porque a maternidade muda a psique feminina. Ela mudou a rota, ela né? Prioridade. Agora ela tá olhando pro filho. E o homem passa a ser ameaça, porque ela conhece as atitudes dele. Eu não vou deixar meu filho perto de um homem que tem esse tipo de atitude. Ela se negligenciou perante a atitude dele, mas o filho ela não vai negligenciar. E aí ela começa a atacar o homem. Pode ser por falta de interesse, baixou a libido, né? Quando a mulher tá na maternidade, tá amamentando, a libido cai. Uma questão de cortisol alto, cai a libido. E aí ela passa a ver o macho como uma ameaça, não mais como um parceiro. E aí, por ser ameaça, ela começa a atacar. Pode ser que ela se arrependa mais na frente, né? Pode ser só uma cegueira emocional ou não. Ela tome raiva dele mesmo. Mas geralmente elas atacam ele porque elas abriram o olho, né? Depois da... Mas tem a questão também da depressão pós-parto, né? Porque tem as duas, né? Tem dois tipos de depressão, né? Tem uma que a mãe protege mais e tem uma que a mãe rejeita o filho. Tem umas que tem que até não pode nem deixar perto, porque senão ela mata mesmo a criança, né? E demora, acho que 2 anos. É realmente o período de amamentação que demora para ela voltar ao normal. É como se o período de amamentação fosse uma forma de sair aqueles hormônios dela, né? É porque mãe é gente, né, Vitor? Nós colocamos mães em pedestais, santificamos mães, mas isso é muito injusto. São pessoas como nós, que têm problemas como nós. Então ela pode ser uma pessoa com patologias. Existem mães narcisistas, existem mães psicopatas, né? Existem mães borderline. Então ela não necessariamente é obrigada a amar o filho quando o filho nasce. Ela pode não amar esse filho e cuidar dele. Ela tem esse poder, esse direito de não amar o filho, ou de rejeitar, não quero. Mas nós achamos que por ela ter colocado o filho no mundo, ela tem a obrigação de amar. Não tem. Amor é construção. Ela não conseguiu construir, tá tudo bem. Coloca lá pra adoção. Não é obrigada. Nossa, ela é um monstro. Não é, ela é um ser humano. Ela pode rejeitar sim o filho. E agora, o que vai ficar dessa criança? É uma criança deficiente, psiquicamente falando. Ela vai ter dificuldade, vai ter perda do abandono sim, vai se sentir rejeitada sim, mas tá tudo bem. É como o mundo funciona. Nós não somos perfeitos, somos animais com dificuldades, assim como na natureza. Na natureza, o animal, a prole também é abandonado pela mãe. E a gente não faz manifestação por isso. Por que aqui, na nossa natureza, nós julgamos a mãe que não quer criar seu filho, que rejeita seu filho, que não quer amamentar?
Não é justo. Nós precisamos parar de tirar a mãe do pedestal e saber que existe uma dificuldade. Aquele período que a mãe está na amamentação, ela é muito negligenciada. Às vezes ela é abandonada pelo pai, ela está sozinha, ela não tem rede de apoio. Isso é uma monstruosidade. Mesmo assim, a sociedade ainda pune essa mãe. Então, a mãe pode rejeitar, sim. E tem muita mãe que não rejeita por pressão social, que por ela já tinha rejeitado. Tem muita mãe que não abandona a prole por medo de retaliação social. Por ela teria abandonado. É muito comum. Mais comum. Tem mães narcisistas, a pressão social obriga ela a cuidar da prole, mas por ela não cuidava, não. Ela acha que aquela prole está prejudicando ela, está atrapalhando a jornada dela. Mas aí a sociedade fala que tem que. Aí ela vai lá e cria. E aí ela cria da forma que a gente sabe, né? Maltratando psicologicamente, aferindo a autoestima dessa criança. Mas não tem... Hoje uma gravidez, ela pode ser evitada de várias formas. Né? Mas aí entrar nessa seara não vale a pena. A gravidez poderia ser evitada de várias formas. Existem várias explicações, inclusive culturais, socioeconômicas, para que muitas pessoas não existe campanha suficiente para prevenção. Por que não previne o homem ao invés de prevenir a mulher? Porque vai reduzir muito a taxa de natalidade. Então, eu acho que é um problema muito maior do que nós imaginamos. Eu acho que é papo pra gente grande. Muito grande. É um papo político. Por que não prevenir? Porque é um papo muito profundo. É algo que vai muito além da nossa capacidade de debater. Tem que buscar muito conhecimento para poder falar sobre. Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para isso, não. Chegou nessa seara política, eu já não é mais meu pau. Entendi. Eu falo nessa questão de escolha, né? Por exemplo, eu escolhi ser pai, né? Eu escolhi. Eu falei, não, essa mulher é que vou ter um filho, né? Mas teve mulheres que não. Eu olhei e falei, não, essa aí eu não vou ter relação com ela, mas não quero um filho com ela, então vou me proteger. Proteger até ela, né, também, né? E aí eu ia pro preservativo. Entendeu? Ah, tô tomando anticoncepcional. Eu prefiro não julgar. Não, eu falo eu assim, não, eu tô tomando, a mulher fala assim, não, eu tô tomando anticoncepcional, mas peraí, mas eu não quero ter um filho, por exemplo, agora. Não, entrei no relacionamento, não quero um filho agora. Ah, mas tô tomando anticoncepcional. Não, mas eu não quero um filho, então, tipo assim, eu não quero um filho agora, então eu vou me proteger, entendeu? Entendi. É isso que eu penso, assim. Mas como assim? Repete. Não, eu falei dessa questão de, por exemplo, tem várias maneiras de você evitar uma gravidez, principalmente a lucidez do homem, né? Eu creio que falta também homens com cabeça, né? Tem cara que pensa ali só no momento, pai, e não usa o preservativo. Porque você pode falar assim, tem várias formas de evitar a gravidez, e se nós colocássemos isso em prática, isso ainda assim não resolveria problemas de rejeição e abandono e trauma infantil. Não resolveria. E as que nascer? Conseguimos controlar a taxa de natalidade, vai nascer 40% a menos. E os 60% que nascer com rejeição, com trauma, com abandono? De qualquer forma, ainda temos um problema instalado. Como que vamos lidar com o problema? Não é a quantidade, é o problema, a qualidade do problema. O problema está em cima do problema, não está em cima da quantidade do problema. Tem 10 problemas. Se você tirar desses 10, continua um problema. Precisamos ainda assim construir estratégia para lidar com esse problema. Quais são as estratégias? Precisamos trabalhar melhor os psicólogos, os terapeutas, para lidar com pessoas que sofrem rejeição. Se nós não tratarmos da rejeição de imediato, vamos ter muita mulher surtando, vamos ter muito homem reagindo a surto de mulher. Que é um problema crônico, uma epidemia que estamos tendo de pessoas que não estão suportando receber não. Não estão aguentando receber um não. A pessoa recebe um não e ela acha que é sobre ela. É sobre ela também, mas não é sobre ela porque o outro tem livre-arbítrio. Então, mesmo que tratamos o problema na prevenção, continua tendo um problema. E aí? Quais são as datas? Você falou um negócio interessante aí. Quando a mãe da minha filha fala não pra ela chora. Vixe, é um trem. Falou não. Ela é pequenininha, tem o quê? Menos de 2 anos. Agora, eu já ouvi muito não na vida. Não de trabalho, não de clube, que eu fui dispensado, não da minha mãe. Não, você não vai te dar isso não. Ouviu não faz parte. Sou acostumado com não. Mas... realmente, é uma pessoa que não sabe lidar com não, cara. Acho que tem que ter o sim o tempo todo. E na vida a gente tem muito mais não do que sim, né? Muito mais não. Principalmente quando você tá num grupo, aquele grupo discriminado, né? Negro, pobre. Sim. Isso aí feio. É não, desde que nasceu. Sim. Eu prefiro trabalhar com... Eu não posso mudar minha cor de pele, graças a Deus, porque eu adoro. Eu também gosto de por enquanto não posso deixar de ser pobre e não tenho como deixar de ser mulher, não tenho essa vontade. Então, o que eu posso fazer, apesar de ser negra, de ser mulher, de ser pobre, né? Eu volto para a questão. Você precisa trabalhar em você, porque é sobre você. Não é sobre pai, não é sobre mãe, não é sobre governo, não é sobre o mundo. É injusto. O mundo é injusto, mas essa é a realidade. Bebês nascem e morrem. Qual é a lógica para isso? Não tem nem lógica um bebê que não fez maldade para ninguém morrer, mas ele morre, porque o mundo não é justo. É muito injusto. Então você precisa saber que você não é especial. É injusto para todo mundo. É injusto, realmente, muito injusto. Interessante. Eu vou abrir aqui os comentários. E a rapaziada aí. Tem 6 aqui, né? Eu, você e a Camila. Tem 6 aqui. Tem 6 aí? Vou deixar abrir os comentários aqui. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, viu, rapaziada? Bastante gente seguiu aí também, ó. Tem como pôr filtro. Maravilha. Se vocês quiserem fazer pergunta aí nos comentários, deixar o comentário também, né?
Se alguém quiser entrar na live aí, manda convite. Deixa eu ver se tem convite aqui. Se alguém quiser entrar na live aí, uns minutinhos, manda um convite aí pra gente ter esse momento aqui. Entrou bastante gente na live. Alguma pergunta, pessoal? Olha lá, ó. Camila, minha pergunta era sobre cortisol. O cortisol é muito ativado na digestão? Não aparece pra mim, perdão. Sim, não apareceu? Não? Não aparece nada pra mim. Não? Olha só. Eu vou ler aqui então e aí você responde. Pode ler. Minha pergunta, a pergunta da Camila. Minha pergunta era sobre cortisol. O cortisol é muito ativado na rejeição? Tudo é ativado. O cortisol é ativado em tudo. Respirou é cortisol. Acordou, tudo. Cortisol. Cortisol atua em todas as esferas da nossa vida. Não sou médica para estar dando absolutíssima uma informação, mas é o que temos. O cortisol, ele opera na sua vida o tempo todo. Inclusive, se você vai trabalhar, você precisa do cortisol. Ele é muito importante para a vida do cidadão que quer produzir, que quer ser proativo, né? Então, o cortisol é importante. Então, na rejeição não é diferente. Mas qual é o problema do cortisol? É que ele te cega. Né? No momento que o cortisol está muito elevado, você está muito estressado, você não consegue tomar decisões assertivas. Você tem um sequestro da amígdala, né? As suas emoções sequestram a sua razão por conta do cortisol estar alterado. Inclusive, eu falei na gestação, mulher com cortisol muito alterado perde libido, a libido cai. Cortisol alto. Por que ela fica, a mulher, no ponto de vista primitivo e evolutivo, por que o cortisol da mulher fica elevado no período da amamentação? Aí cai a libido. Ela perde o interesse pelo marido. Por quê? Porque ela precisa ficar estressada para proteger a prole. Cortisol alto é estresse. Quanto mais alto, mais estresse. Estressada, ela consegue proteger a prole. Qualquer coisa que acontecer, ela fica reativa. O cortisol te deixa reativo. O cortisol te deixa com adrenalina na flor da pele. Tudo pra você é perigo. Você respirou é perigo. Então, com cortisol alto na rejeição, a mulher interpreta como se ela estivesse correndo risco de vida. Tá. E aí, a hora que ela é reativa, ela xinga, ela ofende, ela humilha. Ela fala, você é uma corno. E aí, ele vai pra cima dela. Se o cara não tiver... Como regular cortisol? Técnicas de respiração. É aquela liberdade que a gente tem naquela fração de tempo de você dar uma respirada e falar, calma, não é bem assim. Eu estou alterado, meus pensamentos estão muito acelerados. E você começa a entender que também, que às vezes não foi bem isso que você viu. Ele estava no podcast dando uma carona, não necessariamente era uma mulher pra ele, dele. Mas isso não tem a ver também com temperamento? Se eu sou... Mas temperamento, ele tá mais voltado para as camadas de personalidade. Sim, porque eu sou daquele... Eu trabalho com isso, mas ainda... Porque hoje é tudo na base do DISC, né? Então eu ainda dou uma voada. Por exemplo, o sanguíneo, ele é muito bateu, levou, né? Aí tem o fleumático, melancólico, eu esqueço o outro lá. Mas enfim, isso não tá, essa questão do cortisol também, não tá muito ligado à questão do temperamento, não? Sim, temperamento é outro campo de estudo. Porque tem coisa que acontece comigo, por exemplo. Acontece comigo que eu demoro um tempo assim pra processar, sabe? É como se eu não acreditasse naquilo que tá acontecendo. Aí eu vou processar, aí eu penso, aí eu vou agir. Eu não sou. Fez comigo, eu paro. Eu falei, peraí. Existem vários campos de estudo que explicam porque o seu cortisol tá alto. Você pode ter o B5, o Big Five, né? As camadas da personalidade. Você é uma pessoa mais de temperamento mais elevado, seu cortisol pode elevar. Podemos ter uma explicação neurocientífica. Você tem TDAH, você tem algum transtorno de neurodesenvolvimento, você fica estressado. Você pode ter uma explicação neurobiológica. Você tem alguma desregulação hormonal, dor de cabeça, enxaqueca. Podemos ter também uma explicação no campo da defesa. Você levou um susto? Você caiu? Alguém te bateu? Você vê a necessidade de fugir de alguém, de alguma coisa? Existem vários campos de estudo que pode explicar porque o seu cortisol está alto. Agora, a rejeição, ela não ativa só cortisol, ela ativa muita coisa. A rejeição, a pessoa dispara gatilhos de insegurança, muita insegurança. Ela se sente insegura, ela se sente ameaçada. Então, dispara muitos gatilhos e dispara muitos mecanismos fisiológicos, biológicos. Então, você tem sudorose, você tem cortisol alto. Você pode dar tremedeira, você pode até desmaiar, você pode infartar. Né? Então, não sabemos a que nível você está levando, interpretando essa rejeição. Eu lembrei de um fato aqui. Uma vez apareceu uma moça na minha vida e eu tive um contato com ela. Contato de beijo, assim. E aí, eu tava na cidade, na época, um tempo atrás, e já que eu li a sua pergunta, Camila. E aí, eu trabalhando de Uber. Tava trabalhando de Uber à noite, essa moça foi minha cliente e tal, e eu carregava sempre ela com um bebezinho e um outro filho dela. Aí, beleza. Aí, um dia eu tava andando, passei perto da casa dela, da mãe dela. Aí tinha um carro parado, um cara, e ela em cima do capô do carro. Aí eu olhei assim e falei, não é possível? Aí eu fui, dei a volta e parei o carro assim e fiquei olhando assim. Falei, cara, mas por que ela não me falou que ela tava querendo? Aí eu fui e liguei o fato, falei, aquele ali é o pai do menino dela e tal, é o carro e tal. Falei, por que ela não chegou e falou bem assim que tal, né? Conversando com o cara, né? Mas eu achei aquilo bem assim, uma surpresa pra mim. Mas igual eu tô te falando, acontece e aí eu não tenho aquele de reagir. Isso é normal meu, que eu já paro e aí eu vou processar. Peraí, eu vou ver o que tá acontecendo ali. Caramba, é isso. Aí, segui minha vida.
É uma sensação muito desagradável se sentir rejeitado. E algumas pessoas sentem isso com muito mais latência, que são as pessoas que têm a ferida, né, de abandono, não teve pai. Pessoas que não tiveram, não têm esse tipo de ferida, sentem rejeição também, mas eu acredito que não é na mesma intensidade. A forma que reage é diferente, né? Não é nem o jeito que reage, eu acredito que é o jeito que sente. É o que você sente que faz você reagir. Então, você sente emoção e sentimento. E isso vem de como você sentiu isso. Para algumas pessoas, a rejeição não é nada. Ela tem o senso de identidade dela tão bem construído que quando a rejeição acontece, ela, beleza, próximo. Ela não faz esse drama que é a rejeição. Entendi. A Camila deixou uma pergunta para você aqui, ó. Você disse que a gente fica no modo de ameaça. Como sair desse modo? E ela quer saber se existe técnica. Existem muitas técnicas. Tem a técnica, você pode praticar mindfulness, que é uma técnica respiratória. Mas agora, recente, eu vi um vídeo do Rafael Grato, se eu não me engano. É aquele rapaz que fala, acho que é menos ansiedade, como que é que ele fala? Ah, sim. Menos ansiedade, mais foco, acho que é isso. É mais foco, menos ansiedade, Rafael. Isso. Eu assisti um vídeo dele no YouTube, ele é um médico, se não me engano, ele é muito bom. E ele tem uma técnica muito simplória, que ele fala que é a técnica 5-5-5. Você vai ter 5 minutos de... conta até 5 em respiração. Respira e inspira 5 vezes. 5 exercício físico, você pode do nada, você faz um agachamento. E 5 gratidão. 5 palavras de afirmação, de gratidão. Interessante. Vamos combinar, vamos contar que talvez essa técnica dure aí uma média de 4 segundos, você teve, 4 segundos é pouco. Vamos colocar aí 30 segundos, você teve aí 30 segundos de liberdade para tomar uma decisão que não seja bater com o carro em cima de uma pessoa. Né? Então, é uma responsabilidade você saber que existem ferramentas e que você traz. É uma responsabilidade. Eu sempre trago responsabilidade para si. É uma responsabilidade. Eu tô falando aqui de uma técnica muito simples que pode trazer você para sua realidade de novo. Quando você trabalha a sua fisiologia, essa reatividade de luta ou fuga, ou frozen, né? Que tem luta, fuga ou frozen, ela vai reduzindo. Ela vai diminuindo. Aquele desespero vai diminuindo. Então, o seu cérebro... e se eu pensar positivo? Mas não acontece no pensamento. Existe emoção e existe sentimento. Emoção é o que está acontecendo no seu corpo. Sentimento é a interpretação que você tem do que está acontecendo no seu corpo. Então, você tem sintomas fisiológicos. Você começa a suar frio. O termo de luta ou fuga, né? Isso aí é quando você lida com a ansiedade. E isso acontece porque, no ponto de vista evolutivo, lá nas savanas, você precisava correr se caso aparecesse alguma ameaça. Como que eu vou correr? Como que eu vou sair correndo de um leão se eu tô com a minha barriga cheia de comida? Então, acontecia de você, às vezes, até defecar. Como que eu vou correr? Como que eu vou andar rápido se eu estou calmo? Um leão, tá tranquilo, tá tudo certo. Vou ficar aqui e ver se... Não, você tem que ficar muito puto. Cortisol eleva, você sai correndo. Então, esses sintomas, ele tem uma função, mas você não está mais na savana. Por que você tá com cortisol alto desse jeito? Por que você foi com entrevista de emprego morrendo de medo, se esse medo só era para acontecer caso você estivesse na savana, vendo um leão? Então, nós estamos tendo más interpretações em relação aos contextos e estamos elevando o cortisol como motivo fútil. Então, fazer esse exercício tem a finalidade de trazer você para a realidade. Trazer você para o aqui e agora. A ansiedade, ela é o quê? Ela é um excesso de futuro, você está desesperado. Então, trazer você para o presente. Então, você começa... outra técnica muito interessante, você fecha os olhos, a técnica mais pura é isso. Você fecha os olhos e começa a sentir da ponta do pé até a sua cabeça, o seu dedo, você mexe o dedo, sente que você precisa colocar o seu pensamento para esse momento. Agora. Tirar o seu pensamento de outras informações e colocar pro agora. Essa questão da ansiedade, eu não lembro aqui o nome do médico aqui agora, mas ele fala quando você tá numa crise de ansiedade, ele fala pra você pegar pedras de gelo e colocar na mão. Que aí você vai... Tá ouvindo? Você ouviu? Tô ouvindo, aham. Ele fala pra pegar as pedras de gelo e colocar na mão, porque você vai sentir só a dor do gelo. E aí você consegue voltar pro aqui e pro agora. Muita coisa traz você pro aqui e agora. Tem aquele seriado Dr. House, que ele sentia muita dor na perna, né? E ele tomava uma medicação, uma endorfina pra dor. Ele ficou viciado muito tempo em Vicodin. Não sei se Vicodin é endorfina, é um opioide, se eu não me engano. E aí ele tomava essa medicação pra dor que ele estava sentindo. O opioide, ele cumpria essa função. Ele tirava a sensação de dor do local. Então, existe uma parte do episódio, a automutilação era exatamente isso. Que é uma parte do episódio que ele começa a se cortar, porque ele tá transferindo o sentimento de dor pro corte e tira a sensação de dor de lá do local, da perna. A automutilação é justamente isso. A pessoa que se automutila, a ansiedade, a pessoa que come unha, aquela ansiedade, ela tá sentindo uma dor psíquica. Pra não sentir a dor psíquica, ela come a unha. E aí ela transfere aquela atenção que tá na dor psíquica pra cá. É você desviar o foco. Caramba. Mas é uma forma de desviar foco disfuncional. É melhor você fazer 3 agachamentos. Entendi. Acho que tem o mesmo sobrenome que o seu aqui, ó. Lene Damascena. Minha irmã. Lene. A pergunta dela é a seguinte, ó. E como se libertar da sensação de rejeição? Não me refiro em um relacionamento, mas no dia a dia. Como, por exemplo, em um ambiente de trabalho, rodinha de amigos e até mesmo em uma reunião familiar. Interessante, Olene. Eu expliquei no início da live que quando se trata de trabalho, você não se sente rejeitado porque é uma relação comercial.
você não tem vínculo afetivo com o cliente, lembre-se disso? Mas pode ser que você esteja criando essa expectativa. Pode ser que você esteja olhando para o seu cliente com tanta euforia que você pense, que o seu cérebro interprete talvez que esse cliente deve alguma validação para você, deve validar você. Você tem alguma necessidade de validação do cliente falar assim, nossa, Lene, parabéns, foi um ótimo atendimento. Nossa, você é uma ótima vendedora. Talvez você tenha essa necessidade de validação, aí você cria essa expectativa no cliente e essa validação não chega e você se sente rejeitado. Então não pode acontecer. O seu cliente, ele tem com você uma relação comercial. Então ele vai recusar o produto, mas ele não vai te rejeitar. Se você está interpretando como rejeição, é porque você precisa alinhar suas expectativas em relação a esse cliente. Faz uma gestão de expectativa. Será que eu estou esperando demais desse cliente? Agora, dentro de um contexto familiar, faz todo sentido, porque a nossa família tem conexão relacional conosco. Nós temos vínculos relacionais com a nossa família. Como que eu não me sinto rejeitada perante um pai, uma mãe, um tio, indo para a vida e construindo a sua identidade? Eu, Rosângela, eu sou integral. Eu sou na minha autonomia, um ser integral, inteiro. Eu não sou fragmentada. Eu não sou um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai, um pouco da minha irmã. Eu sou integral, eu sou completa, eu sou a Rosângela. Eu sou singular, eu sou única. Só eu faço as coisas do jeito que eu faço, entrego do jeito que entrego, falo do jeito que falo. E se eu não atendi a sua expectativa, é um problema seu. Mas eu sou incrível. Eu, Rosângela, eu tenho valor. Eu tenho um valor percebido. Eu olho no espelho e falo, você é incrível. E eu não estou narrando uma construção imaginária. Isso é de acordo com o fato. Quais são os fatos? O que eu construí? Eu sei que eu estudei muito. Eu sei que eu venho estudando muito inglês. Eu tô tendo até gradativamente uma evolução. Eu sei dos meus currículos, eu tenho vários currículos. Então, quando você é uma pessoa que foi pra vida pra construir, ao invés de ficar olhando pra trás, meu pai, minha mãe, trauma. Ao invés de você olhar pra trás e falar, meu pai me deve isso, você tá perdendo tempo. Ao invés de você olhar pra trás, meu pai me deve isso, meu pai não me deve nada, eu vou construir. Vai construir, constrói uma vida extraordinária. E essa vida extraordinária, ela vai validar, ela vai vir de encontro com o seu senso de identidade. E aí você vai falar, eu sou uma pessoa incrível, eu tenho uma identidade inteira, integral. Esse senso de identidade vai fazer com que quando você estiver no Natal, gente, é muito comum a pessoa se sentir rejeitada. Quando você chega no Natal e vem um comentário, um parente, alguém que você interpreta como rejeição, você vai olhar pra essa pessoa e vai falar, tá tudo bem você não gostar de mim? Eu gosto de mim. Eu não atendo a sua expectativa, eu atendo a minha expectativa. E você faz isso com toda a segurança do mundo. Mas você talvez não faça isso com segurança porque você mesmo não está se validando. Você sabe que muitas das vezes o que as pessoas pensam de nós nos fere, porque nós concordamos com o que a pessoa pensa. Eu acho você feia, eu tô me sentindo feia. Eu acho você burra, mas eu me sinto burra. Então o que a pessoa fala só vale do que eu acho de mim. É uma validação. Mas se eu me arrumo, porque tem que fazer sentido, não basta me sentir bonita, eu tenho que de fato estar. Porque senão vai ser uma ilusão. Uma utopia, é irreal. Você tá alucinando. Você acha que você é bonita, mas você não é. Tem que ser. Então você coloca em prática pra você ficar bonita, você fica bonita e aí você agora vai fazer palavras de afirmação. Eu sou bonita. Fulano tá feia? Deve ser porque você é feio, porque eu sou bonita. Entendeu? Construção de identidade, construção de narrativa de identidade. Uma identidade sólida, ela dificilmente vai ser balanceada porque alguém falou algo sobre mim. É uma comunicação interna, né? Muito mais, é tão forte, é muito mais que uma comunicação interna, é de fato uma construção de algo real. É você ir pra vida e você passar por tudo que a vida tem pra te às vezes você sofre muito racismo na vida. Tem gente que sofre racismo de forma clara, óbvia. Na entrevista de emprego, você vê ali na entrevista de emprego o branco sendo assumido e você sendo descartado, você sendo diminuído. Então você tem que enfrentar essas coisas, essas dores, né? Essas frustrações, é enfrentar, porque hoje você recebeu um não porque você é negra, mesmo vai receber um sim porque você é negro também. Sim, teve uma mentorada minha que ela passou por uma questão de rejeição e questão do pai. E eu pedi ela para poder fazer um exercício, a mentoria era presencial. E eu pedi ela para poder fazer um exercício dela se olhar pro espelho e começar a fazer essas afirmações, né, de eu sou incrível, eu sou uma pessoa extraordinária, o eu sou, né, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou. Então nós somos como se fosse deusinhos, né? Nós conseguimos co-criar criar o nosso destino, criar uma vida extraordinária. Nós temos esse poder de criação. E eu vi que ela estava com uma crise de identidade, eu pedi ela para poder fazer esse exercício, ela não conseguiu. E a mulher é linda. Ela não conseguiu. Ela não conseguia nem olhar pro espelho. É porque às vezes, Vitor, esse exercício é muito complicado. Porque uma coisa é você ter autoestima, outra coisa é você ter senso de autoeficácia. Tem um vídeo no YouTube da Cíntia Chagas, no podcast Inteligência Limitada. Não sei em qual parte ela vai estar falando isso, mas ele pergunta pra ela, você tem autoestima? E aí ela deixa muito claro, e eu também percebo isso nela, ela não tem autoestima. Porque uma mulher que passa por vários relacionamentos abusivos, ela tem um distúrbio na autoestima. Mas ela foi tão perspicaz quando ela falou assim, eu não tenho autoestima, mas eu tenho um senso de autoeficácia muito alto. Então não basta você chegar numa pessoa e falar, olha no espelho, olha como você é bonita. Ela construiu essa beleza, foi ela que construiu essa beleza. Então, mas realmente era o que eu queria fazer. Se ela não tiver o músculo dessa construção, a clareza que doeu pra construir,
a dorsalização no cérebro, os caminhos neurais de todas as fases que ela passou para construir, ela não vai ter essa clareza que você quer que ela tenha. Ela não consegue visualizar. Sim, não, na verdade, o que eu estava querendo fazer era passando para ela a experiência de como ela faria os exercícios em casa. Então, no meu escritório tem um espelho, e aí eu fui e falei assim, vamos começar a treinar hoje? E aí eu fui falando, né, a questão das palavras de afirmação, né, igual, por exemplo, que vem muito a questão lá, vamos voltar lá para a questão paterna novamente. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu sou muito inteligente. E realmente eu sou muito inteligente. Eu tenho um HD dentro da minha cabeça. É o que hoje eu estou posicionado com foco só na questão de inteligência emocional e vendas. Mas se for para me falar sobre geopolítica, se for para me falar sobre... Eu leio a Bíblia, eu consigo interpretar e eu bato de frente como pastor. Eu estudei teologia? Não, mas eu estudo, eu busco. Certo? Então eu me tornei bastante inteligente. Por quê? Realmente isso aí. Eu tenho construído dentro de mim, dentro da minha pessoa, que eu sou muito inteligente. E tem pessoas que ouviram que você é muito burro, você é imprestável, você é isso. Então ela tem aquela programação neurolinguística dela, aquela crise de identidade, aquela limitação, né, dentro dela de forma negativa. Então, o que a gente tem que mudar? Aquela percepção. Então, eu estava querendo que ela construísse, realmente, fazer isso que você falou, construir aquela identidade dela, ativar a identidade dela. Porque, assim, igual, por exemplo, voltando para Cristo. Cristo, eu falo sempre que o maior livro de desenvolvimento pessoal é a Bíblia. Só que, para você entender a Bíblia, você não vai entender ela no natural, você vai entender ela de forma espiritual, e demora um tempo. Quando fala assim, que Cristo fala assim, ó, que nós somos feitos imagem e semelhança dele, então quer dizer que, eu sou imagem e semelhança de um Deus soberano, um Deus perfeito, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Certo? Eu tenho essa convicção. Aí, beleza. Aí, vamos lá. Aí, talvez a pessoa não tenha a crença em Deus, mas olha só como é que o negócio é bem complexo, a questão da paternidade. Se eu não tenho um pai presente, eu também sou distante de Deus. Eu não vejo Deus como pai, eu vejo Deus como Deus. Algo distante. Mas se eu tenho a presença do meu pai, eu vou ver Deus como papai do céu. Tem a questão também que, o papai do céu vai castigar. Tem muitas coisas que nós falamos, eu não falo para minha filha, porque hoje eu tenho conhecimento. Mas muitas pessoas não têm uma crença em Deus porque ouviu dizer que Deus castigava. Né? Aí beleza, aí Deus castiga, depois fala, você é burro, você é imprestável, você é inútil, você é... E tem crianças que foram criadas desse jeito. Graças a Deus eu não fui. Então, entra essa parte aí também da programação neurolinguística, você desconstruir aquilo que construiu dentro de você e ativar aquela identidade. E aí é um processo. Só que ela não conseguiu, tanto que ela desistiu, cara. Eu fiquei assim. Falei, cara, como pode, né? Talvez ela não tenha nem percepção do quanto a menina é bonita. Mas eu vendo e falando pra ela, ela não acredita. É um negócio muito louco, assim. Aí eu falei, cara, vou ter que aprofundar mais ainda nos estudos pra entender o que tá acontecendo. Né? Eu creio também que, pegando aqui o time, alguns se for pra neurociência, não vai concordar com o que eu vou falar aqui agora. Mas eu creio que e tem alguns estudos que falam que nós temos 3 mentes, né? Nós temos a mente consciente, que é o que eu estou fazendo aqui agora, como pegar uma escova, colocar uma pasta e escrever, e escovar os meus dentes. É algo que eu estou fazendo consciente, certo? Vou beliscar aqui, eu estou consciente. E inconsciente, tem um subconsciente, a mente consciente, subconsciente e inconsciente, né? Inconsciente e subconsciente. Inconsciente é, por exemplo, eu não sei dirigir, estou aprendendo a dirigir e aprendo a dirigir, faço aquilo no automático, certo? Faço aquilo inconsciente. Entro no carro, coloco o cinto, ligo, pau, beleza. Mas tem coisas que são subconscientes. Aí eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Imagina que... Acho que a internet... Como é que tá a sua internet? Tá me ouvindo? A Rosângela caiu aí, ela vai voltar. Vou mandar pra ela aqui de novo. Acho que ela vai entrar aí novamente. E a gente continua o raciocínio aqui. Você consegue mandar o convite, Rosângela? Como? Quando eu falei do consciente e fui pro inconsciente, você pegou o exemplo do inconsciente? Eu peguei, Tá, agora vamos lá pro subconsciente, que alguns neurocientistas falam que não existe. Imagina que teve uma criança que ela foi abusada. Não existe, Vitor. É porque não é identificado, né, no cérebro. Tudo que a gente não consegue no sentido de... Tudo aquilo que eu não consigo mensurar na neurociência não existe. Então, eles não conseguem identificar aonde no cérebro é encontrado mente, consciente, subconsciente. Eles não conseguem achar. Se eles não conseguem achar nem mensurar, eles entendem que não existe. Tá, mas vamos lá, eu tenho uma explicação para isso. Imagina que tem uma criança e ela foi abusada pelo padrasto, certo? A criança foi abusada pelo padrasto. Ela chega pra mãe e fala bem assim, olha, mamãe, eu fui abusada pelo tio. A mãe, é mentira. Você tá mentindo, você tá inventando. Aí tem uma explicação para isso. O subconsciente, ele guarda aquelas emoções que foram vividas, aquelas fortes emoções que foram vividas. A mãe fala para a filha que ela não foi abusada pelo padrasto porque ela não viveu aquela experiência. Então, no subconsciente dela, como ela não viveu e não tem registrado, ela fala que a criança está inventando, que é mentira, porque ela não teve aquela experiência. E aí vem naquele fato. Aí eu te pergunto, essa criança que chegou para a mãe e falou, mãe, eu fui abusada, e que ela não foi acolhida, ela foi rejeitada no caso, certo?
ela não foi ouvida? No caso, Ela uma foi muita rejeição? coisa, né? Ela foi muita coisa. Não foi só rejeitada, não. Ela categoriza como muita coisa. Não só rejeição, mas se tratando de rejeição, eu não vou dizer que ela foi rejeitada. Eu posso dizer que ela foi negligenciada. Ela foi negligenciada. Mas você Porque entendeu a questão a criança ela precisa ter as suas emoções acolhidas e ela não teve. Mas Aí quando ela não foi acolhida. Não é uma rejeição. Você entende que essa parte do subconsciente ele existe? Quando você vive as fortes emoções que estão registradas no profundo. Tem uma ferramenta quando a gente está fazendo o processo de coach, a gente consegue buscar isso. Tem ferramentas para isso, né? Vou citar um exemplo aqui, ó. Imagina que a mulher ela quer emagrecer, certo? Ela tá gordinha, ela quer emagrecer. Só que lá na infância dela, ela teve uma infância muito difícil. E aí ela cresceu, trabalhou pra caramba e ela conseguiu comprar roupas de grife. Ela tem um closet maravilhoso, lindo, só roupa de marca, né? Maria Gueixa, enfim. Louis Vuitton, beleza. E aí ela quer emagrecer. Procura o coach, faz os exames, procura o personal. 3 meses essa mulher tá fazendo tudo certinho. Tudo que eu como coach prescrevi pra ela, ela tá fazendo, ela tá executando. Só que 3 meses ela não emagrece. E aí beleza, ela chega pra mim e fala assim, mas eu tô executando tudo e eu não emagreço, eu tô executando tudo e eu não emagreço. Aí nós vamos pra uma ferramenta que se chama perdas e ganhos. O que é essa ferramenta de perdas e ganhos? Tem coisas que inconscientemente está compensando ela não emagrecer. Que é o quê? O fato dela ter tido uma infância difícil, que ela trabalhou e fez com que ela comprasse as roupas de grife, o cérebro dela não deixa ela emagrecer, porque se ela emagrecer, ela vai perder as roupas. Entende? Entendi. Então a gente consegue descobrir isso aí, essa questão das perdas e ganhos, a gente consegue lá no profundo, o subconsciente ele tá no profundo. No profundo, 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 profundo. Por isso que tem muitas técnicas de terapia que a pessoa fala assim, algo mais. Quanto mais silêncio, a pessoa tá respondendo. Você faz a pergunta para ela, ela tá respondendo. Quando começar a ter silêncio, aí você começa, algo mais, e ela tá pensando, ela tá buscando. Aí vai sair alguma coisa. Aí você pergunta algo mais, ela vai lá no profundo e a gente consegue descobrir o que tá travando a vida daquela pessoa. Entende? É um negócio muito louco, assim. É um belo campo de estudo, mas foge do meu escopo. Porque é pseudocientífico, não temos base teórica suficiente para validar e plausibilizar essa teoria. Eu não estudei o suficiente, aí eu precisaria entrar em outra seara, né? Quem sabe, pretendo futuramente, mas não tenho conhecimento acadêmico sobre algumas teorias da pseudociência. No ponto de vista mais científico e neurológico e neurocientífico, né? Podemos falar que essa pessoa está cronicamente estressada. Pessoas cronicamente estressadas, principalmente pessoas que têm distúrbios de sono, elas têm vários déficits de memória e várias dificuldades de lembrar de vários assuntos, de vários acontecimentos, porque está cronicamente estressada. E se tratando de trauma, né, faz todo sentido. Trauma é estresse crônico. Estresse crônico. E me fugiu a palavra. Predominante a doenças mentais, inclusive depressão. A depressão, ela tem uma das suas causas, o estresse crônico. Cortisol elevado ao extremo. Temos também Alzheimer, estresse crônico. Então tem muitas doenças aí que não é causado apenas mas tem como uma das suas causas o estresse crônico. A memória, estresse crônico. TDAH também pode ser estresse crônico. Então TDAH também tem uma memória defasada. Então pode haver vários motivos pelo qual essa pessoa não lembra desse evento. A explicação são várias, pode ser científica, pode ser pseudocientífica. Maravilha. Rosângela, nós já estamos aí, começamos que horas? 7 horas, 7, 8, 9, 3 horas de live. Vamos marcar outra para falar sobre outros assuntos, a gente saiu muito da rejeição, mas é sobre isso. O que eu posso dizer aqui é, se você é homem, se você for homem, que você não seja fútil, né? Entre nas relações de forma comprometida ou não entre. E se você for mulher, não entre em relacionamento que o seu acolhimento e o seu afeto vai ser negligenciado. Se a pessoa não está te acolhendo os seus sentimentos, acolhendo as suas dores, ou ela não está compartilhando o afeto, se retire. Porque a rejeição vai acontecer nesses contextos. Maravilha. Eu desde quando acho que você começou a me seguir, ou eu comecei a te seguir, não lembro, mas eu sempre achei interessante, assim, os vídeos que você faz, você tira muita coisa, assim, eu falo, cara, da onde que essa menina tirou essas ideias, assim, e tem dias, assim, que eu realmente maratono lá os seus stories e o seu feed. Eu queria deixar um convite aqui para você, se você algum dia quiser viver uma experiência aqui em São Paulo, você que trabalha com vendas, eu queria ver como você se comporta vendendo dentro do trem, porque eu aprendi bastante, eu desenvolvi a minha mentoria, claro que eu tive aí mentores, né, como o Jorge Soares, que é o mentor do Paulo Vieira. Ele foi meu mentor, me ajudou bastante a ensinar as pessoas a venderem, né, tanto que hoje eu sei vender por causa dele. Só que eu aprendi, a minha maior escola foi dentro do trem, porque eu vi ali pessoas com uma boa oratória, né,
onde eu faço também a leitura corporal delas. Eu vejo como as pessoas, a questão do contato visual, né, é muito forte. Eu queria observar o seu comportamento, assim, você vendendo dentro do trem e a gente criando conteúdo com isso para jogar isso na internet. Queria também fazer o convite para você gravar aqui comigo no meu podcast. Acho que vai ser interessante. Nós chegamos aqui a boas horas de live, né? Passou bastante gente aqui. Eu creio que você tem um potencial assim enorme e hoje, pelo ambiente que eu trabalho, eu não vi ainda uma mulher com o conhecimento que você tem, né? Então vejo um potencial enorme. Assim, você queria fazer esse convite para você tá vindo para cá para a gente construir aí essa sua autoridade, esse seu posicionamento no digital, porque eu creio que você vai explodir. Eu creio que essa live aqui vai muito longe, né? Eu tô com a intenção de focar realmente mais nas vendas. Eu tô tendo muita procura de pessoas querendo saber de empreendedorismo, como faz para vender, e aí eu acho que eu fugi bastante da confeitaria, mas eu acho que eu vou acessar esse público aí, vou começar. Eu vejo que a galera tem muito medo de vender, muita vergonha de vender. Isso tem tudo a ver com esse sentimento de identidade fragmentada, né? Pessoas de vergonha. Nossa, se eu der um grito aqui, na minha casa e o vizinho escutar, ele vai escutar, uma questão de 3 segundos, ele vai esquecer, não vai nem lembrar que escutou esse grito aqui. Então, nós temos a falsa sensação de que as pessoas estão o tempo todo prestando atenção em nós. Isso é uma falsa sensação, uma ilusão. Ninguém tá nem aí pra você. Você não é importante a esse nível de achar que você é muito interessante. E quando você vai ofertar o seu produto pra alguém, você acha que o cliente vai achar algo de você, ele não vai nem lembrar de você. Isso mesmo. Então, esse sentimento de rejeição é uma sensação de rejeição, mas já conversamos que não é. Esse sentimento de que você tem de que as pessoas estão te julgando, estamos julgando mesmo o tempo todo, mas nós não estamos preocupados com a vida alheia. Julgamos rapidamente depois, vida que segue, cada um vai carregar a sua cruz. Isso mesmo. Tem um evento que aconteceu comigo em 2005, que eu saí de Minas para jogar no estado do Ceará. E aí nós vamos fazer uma preliminar de Fortaleza e Ferroviário, era final do Campeonato Cearense. Eu tinha só 12 anos, o estádio tinha 60 mil pessoas. E toda vez que eu pegava na bola, a torcida me vaiava. Só que, eu até estava lendo um livro, tem um livro aqui, chama Cabeça de Campeão. Esse livro aqui, ele me fez entender o porquê que aquilo não me afetava. Nós temos o corpo, o mestre, e tem um outro que ativa o estado de flow, o estado de graça. O estado de graça é aquele que você faz as coisas sem medo de ser julgado, sem medo de dar errado, sem medo de errar, e tem pessoas que atingem isso. Quem que atinge muito isso, vive o estado de flow? Ator, cantor, sempre alguém que tem algum talento, assim, que não dependa do estudo, ele vai em algum momento viver o estado de graça, o estado de flow. Então, todas as vezes que eu pegava na bola, que a torcida me vaiava, eu tentava dar uma finta, uma caneta, um chapéu, e isso dava certo. Então, pra mim, quando as pessoas me falam assim, pô, Vitor, mas você fala muito bem, você pega, faz uma live aí, tem dia que não entra ninguém na live e eu tô conversando com a live, na live, como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Só que eu sei o que eu tô fazendo ali. Tô criando conteúdo, aí depois eu venho com a arte do corte, aí eu jogo os cortes ali, TikTok, Facebook, YouTube, aquilo viraliza, vira dinheiro pra mim, e eu não tô me lixando se as pessoas estão me julgando ou não. Tem pessoas que chegam pra mim e falam, pô, admiro isso em você, cara. Eu não consigo me sentir bem quando eu chego no lugar que todo mundo olha pra mim. Aí eu falo assim, voltando lá pro estádio, né? Voltando lá pro estádio de futebol. Tem uma frase que eu levo comigo, Ronaldinho Gaúcho falava bem assim, eu sou estrela e você quer brilhar. Então, tipo assim, quando a gente tá com a nossa identidade muito ativada e que a gente é protagonista da nossa vida, a gente vê as pessoas somente como plateia. Entende? Então, o meu propósito hoje, nesse processo de mentoria, de destravar as pessoas na inteligência emocional e reprogramar essa mente dela, é para que elas vivam realmente como se elas estivessem numa arena e que elas realmente são as estrelas. E que as pessoas que estão ali na arquibancada, elas só estão fazendo barulho. É só ruído. Entendeu? E você tem que realmente se ver no palco e dar um show. Então é isso que... Só que eu vejo que tem pessoas que têm muita dificuldade. Você olha assim, tem pessoas que eu faço o convite para poder fazer a live e a pessoa fica, sabe, ela fica desnorteada. E para mim isso é muito normal. Se tiver aqui, por exemplo, hoje tem 6, passou um monte de gente. Mas o dia que tiver aqui na live 20, 100 mil pessoas, para mim tanto faz. É a mesma coisa de não ter ninguém. Entende? Meu cérebro As pessoas têm muita dificuldade de olhar para os feitos delas. Meus feitos. Quais são os meus feitos? Tava entrando aqui na live, aí eu percebi que tem muita gente da minha família aqui. Se você for olhar para cada pessoa, todas elas têm um brilho que você não tem noção. A minha irmã é farmacêutica, está se formando agora. Maravilha, parabéns. Criou filhos maravilhosos. Você sabe como é difícil criar filho hoje em dia? A mãe que cria um filho bem feito, ela torna-se referência na maternidade. Com certeza. Então, tem a minha mãe é referência de tudo. É tanta referência que eu não tenho nem como pontuar. Eu sou parcialmente minha mãe. Maravilha. Então, a Camila teve que se tornar amiga, era pra ser uma aconselhada, mas ela é boa demais. Não deu pra ficar, não deu pra ser hierarquia, a gente acabou se igualando.
Então, o meu cunhado aqui também ajuda. Enfim, todo mundo tem qualidades incríveis, mas a gente tem dificuldade de olhar para os nossos feitos. E aí a gente tem uma mania de comparar, olhar para o outro e achar que o outro tem muitos feitos e nós não temos. Muitas das vezes o seu feito, quando você olha para o outro, ele sobressai muito mais do que o do outro, mas você não olha. E é aí que a construção da identidade vem justamente desse sentimento da autoeficácia. A Cíntia Chagas falou que ela não tem autoestima, mas ela tem autoeficácia. Olha ela na rede social, todo mundo jura que ela tem autoestima. A autoestima está fragmentada, mas o sentimento de que ela é boa, ela tem. E é isso que vai pra vida. É isso que faz a sua identidade aflorar. Eu sou bom. Tá vendo isso aqui, ó? É mérito meu. Eu terminei a minha faculdade. Eu sou uma boa mãe. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu tenho uma tia que ela tá aqui na live, que ela é muito resiliente em tudo. Eu não tenho a força que ela tem. Então você ter tantas qualidades. A minha mãe, ela é uma pessoa especialista na limpeza. Eu não sei limpar, eu fico mandando as coisas pra ela. Então, às vezes, você tem qualidades que as pessoas não têm e você não coloca essa sua qualidade na prateleira do mérito. Eu sou boa nisso aqui. E aí vem alguém e fala que você não é bom e você acredita. Mas você tá ali com um troféu de qualidade. Não faz sentido. Tudo isso é uma percepção. Tem que ressignificar. Ressignifica. Não dou conta, Rosângela. Terapia, vai pra psicoterapia. Autoajuda, autoconhecimento. Tem muito conhecimento de graça no YouTube. Vai no YouTube. Eu aprendi muito no YouTube. Mas você não pode ter uma identidade fragmentada. Porque quando a rejeição chegar, ela vai te derrubar. Ela vai te derrubar ou ela vai fazer você tomar uma decisão equivocada. Verdade. Mas, Vitor, foi um prazer estar aqui com você. Ideia. Vamos voltar com outros temas. Sim, com certeza. Com certeza. A gente tem muito que impactar positivamente a vida das pessoas. Ó, a Camila aqui, ó. Vou ler os comentários e a gente finaliza, tá? A Camila escreveu aqui, meu Deus, sucesso demais. Ela colocou assim, sou sua fã demais. Ela falou que é sua fã. Tem a Carmen aqui, ó. Essa é a minha sobrinha querida. Parabéns, Rosângela. Você vai longe. Eu tenho certeza que, se você vir aqui para São Paulo e conectar você aqui com a galera, eu tenho certeza que até que você arruma nessa área aí do comportamento humano, inteligência, tem muita conexão aqui. Mas é aquele negócio, é movimento, né? Você vai ter que decidir isso aí de sair, né? Às vezes também nós podemos... nem todo mundo é traumatizado por igual. Às vezes você tem um trauma, mas aí uma coisa leva a outra. Eu, por exemplo, eu vejo muito na internet as pessoas falando assim, eu quero empreender, mas eu não tenho o apoio da minha família. Eu não sei o que é isso. Não sei. Minha família é muito unida. Nós nos amamos intensamente. Não sei o que é não ter o apoio da minha família. Mas se você não tem o apoio da sua família, então você tem uma deficiência, tem que tratar. Tem que tratar. Então, eu também não sei o que é isso. Tem uma deficiência. Às vezes você teve pai animado, você tem uma deficiência. Meus pais, eles são assim... Meus pais, eles me apoiam muito. Meus pais são... E aí imagina você aqui fazendo esse trabalho e você saber que o seu pai e a sua mãe nunca apoiou os seus feitos. Existe essa pessoa. Existe. A gente fica até comovido. Como deve ser a vida dessa pessoa? Se o pai e a mãe não apoiam ela, quem apoia essa pessoa? Se a família não apoia, quem está apoiando essa pessoa? Então, a validação dos pais é muito importante para a construção de identidade. Eu preciso que meu pai e minha mãe me validem. Mas se meu pai e minha mãe não me validar, quem vai me validar? É aí que está. Eu fico vendo aquela imagem daquela criança que foi fazer uma apresentação e ela tá ali procurando o pai, né? Essa também de homens que está tendo muitos problemas com mulheres, que está tirando deles o direito de exercer paternidade. É algo que também mexe. Como que esse homem vai para a vida? A filha não tem pai, não é porque ele não quer, é porque a mãe não permitiu. Como esse homem levanta todo dia? Não sei. Mas vai ter que dar um jeito, né? Vai ter que dar um jeito. Todo mundo está amputado em algum nível emocional. Não é verdade. Basta cada dia o seu mal, né? É verdade. Então, rejeição é um tema interessante, podemos trazer depois. Estamos falando de senso de identidade, de autoestima, podemos trazer depois como construir a identidade, ela também, também é um tema muito importante. Trouxemos vários porquês, mas não trouxemos vários comos. Podemos trazer vários comos depois. Sim, trazer solução para essa galera. Mas foi um prazer, rapaziada. Prazer também. Aqui a sua irmã. Amei, foi um prazer conhecer melhor o seu trabalho, Vitor. Obrigado, satisfação. Mas isso aí, muito obrigado, Rosângela, pela ter disponibilizado esse momento aí da sua atenção, né? Do seu tempo aí, né? Que tempo é dinheiro. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, tamo junto. A live vai ficar gravada, depois eu vou fazer mais cortes, a gente vai girar isso aí. Muito obrigada, viu? Vou pensar no seu convite. Eu ainda não estou quebrando fronteira, não, no momento, mas vou pensar sim. Sim, pensa com carinho. Vou pensar com carinho. Vai ser interessante. Tchau, tchau. Então tá, obrigado, viu? Tchau. Tchau.